Seja bem-vinda a mais um Médico Explica e hoje com um gostinho especial, vocês vão entender por quê. Hoje nosso tema é sobre gestrinona e eu queria agradecer o meu amigo, meu querido, que eu estava morrendo de saudade, Dr. Diogo Viana. Obrigada, viu, por aceitar esse convite de falar um pouquinho com a gente aqui desse podcast que é aquele podcast que você tem aquela vontadinha de colocar no Google, aquele negocinho que você está sentindo, aquele sintoma, aquela vontade de falar gestrinona. Calma, não bota não. Fica aqui com a gente, porque aqui é onde a gente pergunta aí. E o médico explica. E assim, hoje, esse médico especificamente, eu vou botar para explicar bastante, que eu tenho muita pergunta para ele. Tô vendo que eu quase não vou falar, vou ficar aqui tentando levantar o dedo. Deixa eu perguntar. É bem isso, porque Dr. Diogo Viana, se você for no Instagram, provavelmente para você estar aqui, você já sabe quem é. Mas se não tá, vai lá no Instagram que você vai ver assim, que uma coisa que sempre me chamou muita atenção em você é que você não tem medo de falar o que tem que ser falado. Uhum. Né? O certo é o certo. Eu não vejo um comportamento em cima do muro. Peraí, vou falar sem me comprometer muito, não sei o quê. Então, assim, é a pessoa ideal para eu perguntar e ouvir a verdade. Exato. Eu nunca fui de posicionamento... ou se eu não tenho segurança, eu não falo nada. Agora, quando eu tenho certeza, eu defendo até o final. A medicina, ela andou se perdendo durante um tempo, né? A medicina, hoje, ela virou muita construção de narrativa e opinião. E a medicina não é opinião, não é o que eu acho. A medicina é ciência. E a gente precisa trazer evidência e ciência para acabar com esses viés de opinião, de dizer, não, mas o meu médico acha isso, o meu médico... Ninguém tem que achar nada. O que eu acho, eu posso guardar para mim, minha opinião. É igual time de futebol. Política, religião, cada um tem a sua. Quando a gente trata de forma populacional, a gente tem que usar a ciência para fazer isso. E a ciência, ela é dado, é matemático. É ou não é? Então, quando é certo, eu vou até o final e me posiciono mesmo sendo polêmico. Já está percebendo o que tem para vir por aí, né? A gente consegue entender o que a gente vai seguir. Segura a cadeira, bota a cadeira aí, porque senta porque o negócio vai ser longo. Mas, a respeito disso que você falou, hoje, como eu tenho um trabalho só com médicos, isso é uma coisa que bagunça muito a minha cabeça. Porque, às vezes, tanto aqui em entrevista ou quanto com os médicos que a gente atende, eles me passam uma coisa e eu ganho aquela segurança. E aí, às vezes, numa conversa com outro médico, ele quebra totalmente aquilo, Sim. Aquela opinião. E aí, só que eu não tenho esse embasamento. Falo, não, peraí, que eu vou ter a minha opinião, que não deveria ser opinião. Mas eu fico muito perdida porque, assim, a principal briga que eu vejo, eu acho importante, até antes da gente entrar no assunto, a gente passear por isso, a principal briga que eu vejo é como se fosse assim, os médicos antigos e os modernos. E aí, os antigos, né, falam que os modernos fazem coisas que não têm embasamento, que não era para fazer, que está errado e tal. E os modernos falam que os médicos mais antigos não se atualizam, então eles que não estão sabendo. E aí, no meio disso tudo, as pessoas que são prejudicadas, no final das contas. Principalmente na era da internet, né? Que aí tu segue um, fala uma coisa, segue um, fala outra, você não sabe o que fazer. Aí bota no Google e aí acabou. E, na verdade, os dois estão errados. Esse que é o grande ponto, né? Quando você tem embasamentos muito fortes de processos que são dicotômicos, que são opostos, os dois lados estão errados. A medicina, ela se perdeu durante muito tempo, como a gente estava falando, né? Quem é muito antigo, ela tem a informação antiga e não teve atualização. O exemplo clássico é sobre reposição hormonal em mulher. Todo mundo tem medo da reposição hormonal da mulher na menopausa e acha que vai causar câncer. Desde 2002, isso é tido e certeza e evidência que não é a reposição hormonal que causa câncer. Não é o estradiol, não é a forma bioidêntica, não precisa ser isso. É uma deturpação. E por quê? Porque não houve atualização. Da mesma forma, o conhecimento médico é passado de forma errada. O médico, hoje, ele vive para trabalhar. Ele tem pouco tempo para estudar. E um dos princípios mais importantes, eu tive isso com meu pai. Meu pai era médico, meu pai estudava todo santo dia. Não tem como, se eu quiser fazer uma boa medicina, não estudar todo dia. Eu estudo todo dia. Para você estar, pelo menos, minimamente up to date com a quantidade de informação que é passada. Então, o que acaba acontecendo? Na necessidade de buscar uma informação mais rápida, o médico ele aprende por telefone sem fio. E o que acontece é igualzinho o telefone sem fio. Você fala assim, fulano foi comprar banana. Chega no final e fala assim, minha mãe comprou um carro. Não tem nada a ver com a história que foi passada e é tudo perdido. A reposição hormonal na mulher na menopausa é exatamente um exemplo desse. Você começou falando que causa câncer e, realmente, o estudo que causou isso foi um estudo publicado em 2002 numa das maiores revistas do mundo, né, que tinha tudo para ser o melhor estudo do mundo em relação à reposição hormonal, mas ele teve vários erros de condução.
E aí não adianta só você ler o estudo, você precisa interpretar o estudo e saber o que estava acontecendo. Quais foram os 3 erros do WHI? 27 mil mulheres analisadas, 10 anos de follow-up, e exatamente por conta disso, para poupar custos, eles escolheram hormônios baratos. Estrógenos sintéticos, conjugados de xixi, de água prenha, literalmente via oral, e um progestágeno, que é a medroxiprogesterona, que muita gente usava, que era o Deprovera, que usava injetável, usava a cada 3 meses, com o intuito de baratear. Com 5 anos, o estudo foi interrompido. Por quê? Porque aumentou a incidência de câncer e aumentou a incidência de infarto. E aí, o que acabou acontecendo? A reposição hormonal causa isso. Não foi a reposição hormonal. Foi a medroxiprogesterona que causou. Os estrógenos via oral aumentaram a incidência de infarto, ou seja, o viés ele é desfeito com informação. E aí você consegue entender depois de alguns anos que o estradiol via transdérmica é seguro, o estradiol e não o etinil-estradiol é seguro, que quem causa câncer é uma progestina, que é a medroxiprogesterona, e não as outras, a progesterona, dihidrogesterona, drospirenona, a própria gestrinona, não tem nada a ver, mas a informação já foi passada. Já foi, virou aquele telefone sem fio, disseminou. Aí você conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro, e até hoje tem ginecologista que fala que é contra a reposição hormonal. E aquilo que a gente falou, não existe ser contra a nada na medicina. Não existe vertente. Não é fla-flu, não é o time A contra o time B. Ou você estuda, ou você está ultrapassado e você não estuda. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem o lado antigo da medicina, que vive de plano de saúde, trabalhando igual um maluco e que tem pouco tempo para poder estudar. E a gente também tem um lado ruim, que são os médicos mais novos que querem monetizar a qualquer custo e arrancar dinheiro do paciente com terapias que são muito questionáveis. Uma delas é o tal do chip da beleza, que eu falo, não existe chip da beleza. A gestrinona é uma baita progestina com indicação ginecológica. O chip da beleza é a gestrinona. É, na verdade, o chip da beleza. Deram esse nome talvez porque, tipo, você coloca, dá um glow. O que aconteceu? A história do chip da beleza é muito legal, é engraçada. Quem criou o termo chip da beleza foi a Hebe Camargo. A Hebe Camargo foi paciente do Dr. Ilson Coutinho, que foi o médico que inventou a gestrinona de forma real em pellets. E, na verdade, ele fez em implante elástico, aquele implante que dura 1 ano, que é um tipo de uso da gestrinona. E uma vez ela foi no programa do Amaury Júnior, Hebe, você está maravilhosa, o que aconteceu, não sei o que. Ela, eu fui no Ilson Coutinho, ele me colocou um chip da beleza. Acabou. Todo mundo queria a fonte da juventude da Hebe ficar bonita igual a Hebe. Todo mundo achou que a gestrinona tinha uma indicação para essa, e não tinha. A gestrinona não foi feita para isso. A gestrinona é um hormônio durante muito tempo já usado para via oral, para tratamento de patologias ginecológicas. Quem tem excesso da produção de estrogênio precisa usar a gestrinona. Qual é o papel da gestrinona? Eu te falei. A lei já sabe tudo. Qual é o papel da gestrinona? Ela controla patologias estrógenos sensitivos. Endometriose, adenomiose, TDPM, é o que ela controla. Ela trata isso. De quebra, você pode ter um efeito estético, mas qual é o grande bordão que eu mais uso e ensino? Não tem uma aula minha que eu não fale. Hormônio não corrige dieta bosta e treino fofo. É impossível a promessa de resultado estético com hormônio. Impossível. O hormônio, seja ele qual for, testosterona ou até trembolona, que é para cavalo, é proibido, causa toxicidade cardíaca, o papel que o hormônio tem são 5. Aumenta a força e diminui o tempo de recuperação entre um treino e outro. Aumenta a retenção de glicogênio no músculo, aumenta a síntese proteica e a expressão de célula miosatélite, ou seja, a célula tronco muscular. O que o hormônio faz? Ele cria em você, caso você treine bem e caso você coma bem, a construção de uma massa muscular. Só isso. Ele não é mágico, ele não é cirurgia plástica. Nem cirurgião plástico promete resultado estético, porque pode ter um defeito, pode ter uma cicatriz, ele tem que controlar a expectativa. Então, o hormônio ele não dá resultado estético para ninguém. E esse mau uso da gestrinona, porque a matéria-prima é cara, ela acaba sendo vendida a um preço muito alto, com um apelo muito alto de estética. E não é. Todo dia, eu pelo menos eu digo 10 pacientes não, porque elas vêm para mim para usar a gestrinona para estética. Eu falo não. Por Então, quê? isso que eu ia perguntar. Tem assim, a gestrinona é ideal para essas mulheres. E para essas aqui não é necessário? Não é necessário. Tem isso? Ela só é ideal para quem precisa. A indicação da gestrinona, ela nunca pode ser para uma indicação estética. Jamais. É um contrassenso, é um crime. E é isso que eu bato na minha rede social e ensino todos os meus alunos. Prescrever a gestrinona para estética é fazer um paciente gastar dinheiro desnecessariamente, de uma forma muito alta, por um resultado hormonal que é infinitamente menor. Mas, para quem precisa, o resultado da gestrinona é incrível. Vou mostrar um exemplo para você. Vamos pegar uma paciente que ela tem TDPM. O que é TDPM? TDPM não é a TPM normal. TDPM é o transtorno disfórico pré-menstrual.
É uma TPM que dura mais de 10 dias, que vem acompanhado de outros comemorativos negativos, como depressão extrema, mastalgia, muita compulsão por doce, muita compulsão por doce, inchaço, dor que limita ela mais de 5 dias durante o ciclo menstrual. É uma TPM muito forte que leva a um prejuízo da qualidade de vida dessa mulher. Como é que essa mulher ela vai conseguir treinar e comer se durante os 30 dias do mês ela fica mais de 10 tendo depressão, vontade de não sair da cama, mais vontade de comer doce? Como é que ela vai ter algum resultado estético? É impossível. E o que acontece? Quando a gente tira essa doença dessa mulher, essa mulher consegue fazer o que precisa ser feito. Quando acabar Dieta a e gravação, treino. você vai entender esses olhares. Aí essa mulher consegue fazer o que precisa ser feito, que é treinar e se alimentar. Então, a gestrinona, quando bem indicada, ela vem acompanhada, sim, de um bom resultado estético. Por quê? Eu faço aquela mulher conseguir fazer o que ela não conseguia fazer antes. Ter rotina e periodicidade do treino. E aí a gente já puxa um gancho, que é um gancho muito importante, dizendo o seguinte: o anticoncepcional, ele não é um veneno. Eu queria perguntar isso. Não é um veneno. Eu precisei começar a tomar e eu tô me sentindo assim. Eu falei, cara, eu tô tomando um câncer. Não, calma. Eu tô acabando comigo. Eu tinha que ter o corpo limpo. Que eu tô, cara, assim, eu tô carregando uma culpa. Não carrega tem, essa curva. E ela tem esse comportamento higienista, sabe? Ela Sim. não quer tomar os remédios, ela não quer tomar. Não, mas isso eu acho louvável. A gente só tem que entender o seguinte: se há um motivo para uma indicação clínica, o anticoncepcional ele não é um veneno. O que acontece? A nossa geração, principalmente de mulheres e de ginecologistas, ela foi forjada, a menina, na primeira menstruação, quando começa a vida sexual ou namorar, toma aqui anticoncepcional para tu não engravidar. E muitas vezes é aquele injetável de 3 meses. Exato, que é o que causa câncer, que é a medroxprogesterona. Então, olha como as coisas são... Isso? É ela. Então, olha como as coisas são absurdas, distorcidas. Né? O anticoncepcional, a gente tem vários tipos e vários benefícios relacionados aos anticoncepcionais. A gente tem revisão sistemática, que é topo de pirâmide de evidência científica, mostrando que em mulheres atletas, o uso de anticoncepcional não atrapalha a performance, não atrapalha a estética. Zero. Pelo contrário, pode ajudar. Por quê? Vocês, mulheres, têm um ciclo de produção hormonal, que é cíclico. Eu, homem, todo dia eu produzo o mesmo padrão de hormônio, não muda. Vocês, todo dia, produzem um padrão diferente de hormônio. É fogo, para não falar uma palavrão. É bizarro. Fogo. Aí a gente tem trabalho mostrando que quem treina mulher, que tem ciclo menstrual, ele precisa periodizar o treino da mulher de acordo com o ciclo menstrual. Porque tem fases do ciclo que você vai estar melhor e tem fases que você vai estar pior. Imagina você pré-menstrual, com TPM, com inchaço, o cara mandando você levantar 200 quilos no leg press. Você vai mandar ele para PQP, vai dar um tapa na cara dele, vai sair correndo. Então, cada momento do treino ele tem que ter pequenos intervalos de flutuação no ciclo de treinamento de acordo com o ciclo menstrual, para poder adequar. Porque vocês, mulheres, todo dia têm um componente hormonal diferente. Só pegando esse gancho da questão do comportamento hormonal diferente, eu queria entender como que os hormônios influenciam no nosso comportamento, no nosso bem-estar. Tipo assim, o que de fato é hormonal? O que é das suas escolhas de vida e o que de fato é hormonal? Você já pegou uma mulher que estava assim, meu Deus, capenga, xoxa, irritada, não sei o quê, e com a reposição hormonal você vê que essa mulher, ela se torna outra mulher? Sim, então a gente tem que definir primeiro o que é tratamento hormonal e o que é reposição. Tratar uma mulher hormonal é pegar vocês que não estão na menopausa, no climatério, e evitar essa flutuação hormonal. Flutuar faz parte do processo, mas a flutuação excessiva, o excesso de produção de estrógenos, a desproporção, uma característica de excesso da produção ovariana de estrogênio levam a patologias como endometriose, adenomiose, TDPM, ovário policístico e o próprio lipedema. São todas essas doenças, elas pertencem ao universo de uma doença única chamada dominância estrogênica, que não existe. Essa doença não existe. Não tem CID. É o meu diagnóstico esse daí. Exato. A dominância estrogênica é uma entidade clínica que não tem um nome, mas que ela pertence a essas doenças todas porque elas têm os mesmos mecanismos fisiopatogênicos, ou seja, a mesma origem. Elas surgem da mesma forma. Quando eu tenho uma mulher que menstrua normalmente, mas ela tem queixas menstruais, ou ela tem excesso, ou ela tem alterações comportamentais ou prejuízo da relação dela com outras pessoas, a gente trata. E os anticoncepcionais são feitos para isso. Os anticoncepcionais não são iguais. A gente tem anticoncepcionais que têm estradiol e que têm progestágenos. Quais são os objetivos dos dois? Repare que eu falei progestágeno, não falei progesterona.
Os progestágenos são os fundamentais para deixar o ciclo sem flutuação. Eles impedem essa característica cíclica hormonal da mulher. E a gente tem mais de 10 progestágenos diferentes que a gente pode usar. Levonorgestrel, dihidrogesterona, drospirenona, gestrinona, dianogeste. A gente tem uma série de progestágenos para fazer isso. Eles não causam câncer. E todo mundo acha que é sintético, causa câncer. Não causa câncer. Cada progestágeno desse tem um benefício secundário para a vida da mulher. Tem um plus, por exemplo, a drospirenona é uma progestina que parece um diurético que a gente vê todo mundo tomando para controlar a colateral de acne e queda de cabelo quando usa algum hormônio masculino, a espironolactona. Então, a mulher que tem muita retenção, que tem muito inchaço, a drospirenona é uma excelente opção. E a gente tem os Linda e o AMI. Só que qual é o ponto colateral de todos esses dois? Eles diminuem um pouco a libido, porque eles são anti-androgênicos. Por isso que eles controlam a acne e a queda de cabelo. Já a gestrinona é uma progestina com característica hormonal masculina. Ela é um derivado da testosterona. É o oposto do AMI. Apesar do mecanismo de tratamento ser igual, é o oposto do AMI. Ela pode causar acne e queda de cabelo. Então, cada progestina tem um benefício clínico. Se você só tomar uma progestina, o que vai acontecer? O teu endométrio vai ficar sem receber estradiol durante muito tempo, ele vai ficar fino, muito fino, e isso pode causar uma dificuldade em engravidar depois. O papel do estradiol na pílula contraceptiva é para manter o endométrio da mulher minimamente funcional. Então, a gente usa doses baixas de etinilestradiol, que pode ser monofásico, bifásico, trifásico, de acordo com o ciclo. Ou seja, cada dia você tem uma quantidade de pílulas. Nos 3 primeiros dias, a pílula tem uma dose de estradiol. Nos 7 últimos dias, nos 7 do meio, ela tem uma outra dose. E nos 14 dias finais, ela tem uma outra dose de estradiol. Para simular exatamente o que o estradiol faria em você. Então, olha como não é veneno. É fisiológico. Mas sabe o que está me chamando mais atenção? É o tanto quanto isso é individual. Totalmente. No caso, é assim... Não dá para pegar uma coisa para Nunca. todas as mulheres. Você Nunca. tem que entender... Por isso que a gente tem 10 progestágenos diferentes e mais de 30 combinações de anticoncepcionais. Só que o que aconteceu na medicina? Vamos voltar lá atrás? O médico ficou preguiçoso em relação a estudar. Pega o que está na gaveta, toma. É o mais fácil, é o que eu estou acostumado a fazer. Então, eles fazem o quê? Diane 35 e UMI. É o que dá para todo mundo, para todas as mulheres. São 2 progestinas que não vão causar efeito colateral, mas que podem causar mais retenção, ganho de peso, alteração de libido, alteração sexual. Mas existem outras várias progestinas e várias outras combinações de progestágenos que são efetivos, que não atrapalham a estética, que podem ser usadas de forma racional para melhorar o ciclo. Então, dizer que o anticoncepcional é um veneno é generalização demais. A gente tem muitas opções. Talvez aquela opção foi mal indicada para a situação clínica daquela paciente. Talvez aquela paciente precisasse usar um DIU, um LARC, que também tem um efeito contraceptivo e dosagem menor de hormônio. Ou seja, o Implanon, que é um dispositivo implantável também, a gente tem opções diversas. Só que tudo na medicina, cada opção terapêutica de um efeito positivo tem um possível efeito negativo. E aí, também tem que ser levado em conta a depender sempre, dessa paciente. Né? Sempre. Então, qual é a arte da medicina? Quando você começa a protocolizar e dar a mesma coisa para todo mundo, pode ter certeza que esse cara já parou pelo menos uns 20 anos atrás, ele não tem ideia do que ele está fazendo. Você está falando isso, assim, eu tenho uma médica aqui perto, e aí eu cheguei ali que eu fui só usar a sala de soroterapia dela, paguei para usar para fazer, né, essas coisas aí. E aí, quando eu vi no balcão dela, ela vende, assim, tipo, soro do cabelo e unha. Soro do bumbum. Soro do não sei o quê. E aí você pode, tipo assim, você nem precisa, você nem precisa passar na consulta. Eu posso chegar ali e falar assim: eu quero melhorar meu cabelo e unha, quero melhorar o bumbum, não sei o quê. Tá, quanto é que dá? Deu tanto. Você compra, vai lá e faz as sessões dessas coisas de soroterapia, né? E aí, nesse dia, eu falei, cara, isso aqui não pode estar certo. Não está certo. Entendeu? E é isso que queima quem faz o lado certo. certo. Não existe. E é isso que queima quem faz tudo certo. Porque, de novo, a gente vive numa sociedade de generalização. Então, quando você vê alguém fazendo isso, todo mundo chega e fala que o soro de não sei o quê causa câncer. Está fazendo soroterapia, coisa de charlatão. O chip da beleza, coisa de charlatão, porque generaliza. O mau uso de determinadas opções terapêuticas fazem com que o uso terapêutico ele seja esquecido. Quem falou isso para mim foi uma psiquiatra, quando ela sugeriu, assim, com muita insônia, coisa assim, o Rivotril. Eu falei, não, Rivotril não.
Rivotril com essa dependência. O que é isso? Não, mas Rivotril... Não... Adoro. E aí, não, mas eu tô falando assim, e aí ela pegou e ela teve exatamente essa fala. Ela falou, olha só, é uma medicação excelente quando bem indicada e usada de forma correta. O problema é que banalizaram a medicação, fazem tudo errado. E levou abuso. Usam sem... entendeu? Então, assim... Quando, eu não sei se você continua trabalhando com isso, mas quando a última vez que eu fiz tratamento com você, a gente estava fazendo canabidiol. E foi o que me tirou da M, né? E eu sempre falo isso para ela. E eu lembro que, na época... Quando eu falava para as pessoas, era um julgamento. Assim, nossa, cannabis, meu Deus. Você é louca. Maconheira. Maconha em gota. Cara, e foi o que me tirou. Foi lá do fundinho, assim, pega aqui, Alessandra, e me voltou. Mas não dá para você... Não dá para generalizar e ouvir os outros, porque é isso que acontece. Quando você fala de soroterapia hoje, o ataque na medicina tradicional dos grandes... Os Tutankhamon. Exatamente. Eles atacam sempre o que tem muita saída. O que está saindo hoje? Realmente, a gente vive dois mundos diferentes, a banalização e a demonização, para tudo. Não Hormônio... Exatamente. E por que você falou? Você falou, poxa, eu vejo que você posiciona de forma muito firme. Eu me posiciono no meio termo. Eu tenho 0 queixas de Encremerge, eu nunca recebi uma notificação, porque o que eu falo é inquestionável. Eu falo baseado em evidência. Eu não faço divulgação para botar soro de não sei o quê e nem chip da beleza. Agora, eu defendo o que precisa ser defendido. Esteroides anabolizantes, eles foram contaminados pelo mau uso e uso estético, mas eles têm aplicação clínica. O que eu mais atendo hoje é idoso e idosa, reabilitação, recomendados por outros colegas. Reumatologista, ortopedista, fisiatra, que pega a velhinha de 80 anos que está acamada e fala assim, ajuda a tratar. Pré-operatório de cirurgia cardíaca. Eu trato, eu pego a velhinha, reabilito. Reabilitar. Os esteroides foram feitos para isso. Está na bula deles. Mas o mau uso contamina. Eu posso fazer o advogado do diabo, assim, Deve. de uma certa forma? Ela falou que eu tenho um pensamento um pouquinho higienista. E, de fato, eu tenho essa tendência. Eu tenho dificuldade, por exemplo, assim, de... não aceitar, porque eu acho que cada um faz o que quiser com a própria vida. Mas quando eu vejo assim, tipo, aquela mulher que, não, eu faço isso, uso isso, boto isso, eu fico assim, gente, tipo, peraí, pra que isso? Porque eu tenho a sensação que um vai levando um efeito colateral, que tem que usar o outro pra tirar, que aí bota o outro pra não sei o quê, o outro pra, sabe? E pra mim é meio loucura isso. Então, assim, existe a possibilidade da pessoa, se ela tem uma boa alimentação, se ela faz exercício, se ela não sei o quê, ela naturalmente, ela não precisar, ela conseguir ficar bem, sabe? Até onde o hormônio ele é de fato, não, todo mundo tem que ter. Ou assim, não, dá para passar. Tua pergunta é brilhante, cara. Tua pergunta com certeza, ninguém precisaria. O problema é, quando a gente não faz o que precisa, você abre um leque para a necessidade do uso. Então, eu vou te dar um exemplo do uso terapêutico dos esteroides anabolizantes. Sabe qual a maior indicação terapêutica dos esteroides anabolizantes? É exatamente a situação da mulher que precisava fazer a reposição hormonal, ela não teve direito a fazer a reposição hormonal por conta de um contrassenso médico, de um preconceito do médico, e passaram-se 20 anos, ela começa a colher todas as mazelas da ausência da reposição hormonal. Os meus alunos sabem, né? Eu dou aula, eu montei uma aula sobre isso, que eu crio uma história, um storytelling de uma paciente fictícia chamada Dona Neide. A Dona Neide é exatamente isso. Conta a história dela do nascimento até a morte dela. É a história de todos os pacientes da gente. É a mulher que cresceu, viveu para a família, entrou na menopausa, não pôde fazer a reposição hormonal na menopausa por preconceito, não fez a reposição hormonal na menopausa, e aí ela começa a colher o lado negativo de não fazer. Ela tem osteoporose, ela perde massa muscular, ela começa a ter demência, ela cai, quebra o fêmur e tem uma fratura. Aí ela vai para o hospital. Aí no hospital o que faz? Tem uma fratura, vou tratar. I have a fracture, I need to fix it. É isso, acabou. Sai viva, depois se você vai se reabilitar, o azar é o teu. Eu tratei tua fratura e ali você vai embora. Ela já entra debilitada com a fratura, ela sai, obviamente, muito pior. 7 dias de internação, desnutrição, fica confusa, foge do ambiente e está com dor. Fraca, já era fraca, porque ela caiu, ela está com dor. Você acha que ela vai ter uma boa recuperação? Não vai ter. Ela vai começar a precisar agora de ajuda que ela não tinha para fazer xixi, para fazer cocô e para se levantar. A perda da independência, que é o principal fator de risco para a perda de independência, é a perda de massa muscular, ela gera uma perda de autonomia. E a perda de autonomia é a disfunção cognitiva. E aí o que acontece? Ela tem mais chance de uma pneumonia, ela interna de novo e aí dessa vez ela morre.
É a história de todos os pacientes. Eu trabalhei anos em terapia intensiva. O que eu mais vi era isso. Velhinha internando por infecção urinária e idoso internando por conta de broncoaspiração. E eles morrem. Mas eles morreram daquilo. Eles morreram porque, quando foi necessário tratar e prevenir, eles não fizeram. E aí entra o que você falou, que é perfeito. Qual a melhor forma de tratar a perda de massa muscular, o envelhecimento e a demência? Alimentação e atividade física. Ponto. Arroz com feijão bem feito. O simples, bem feito. Quando que a gente precisa usar um hormônio? Quando eu perdi o gap de interferir nesses dois fatores. Que eu vou tratar uma massa muscular perdida, que eu vou tratar uma massa óssea perdida, ou quando eu tenho uma indicação ginecológica de uma patologia. É no meu caso. Que é o seu caso. É o caso das mulheres com endometriose, é o caso das mulheres com adenomiose. São as únicas situações. Quando a gente começa a querer botar uma prescrição muito grande, se você sai de um médico, vou ser polêmico agora. Se você sai de um médico com uma prescrição que tem mais de 10 itens, cara, joga fora e muda de médico. Você tem quantos anos, Jéssica? Desculpa. 30. 30 anos. Você já se imaginou com 30 anos tomando uma prescrição de 10 itens? Já aconteceu. Não faz sentido. E eu não consigo nem seguir. Não, porque é impossível de ser seguido. O papel nosso como médico não é fazer com que você gaste horrores em relação à prescrição de múltiplas coisas. É fazer com que tem consultas minhas que o paciente sai sem nenhuma prescrição. Com fala. Eu gasto 1h30 de conversa, mas eu ligo para ele depois. Eu vejo como é que ele está, eu acompanho ele, porque é minha responsabilidade. Eu traço um plano para ele melhorar a atividade física, eu ajusto a alimentação junto com o meu nutricionista do lado. É isso que a gente precisa fazer. Na época de Hipócrates, na medicina lá antiga, Hipócrates não tinha carimbo e não tinha medicina. O que ele fazia? Não tinha farmácia. O que Hipócrates fazia? Quando ele falava, todo mundo parava para ouvir. Era a orientação, era a sabedoria. Ele falava o seguinte: não faz isso que vai dar ruim, faz isso aqui que vai melhorar. Tratar isso aqui demanda mais repouso, mais sono, melhorar o sono. Os 3 pilares para a saúde são dieta, sono e treino. São os 3 pilares. E é engraçado que, independentemente da especialidade que a gente traga, a gente sempre chega nesse lugar. Sempre. A gente pode estar falando de câncer, a gente De pode tudo. estar falando com um cardiologista, a gente pode estar falando com um dermato. A gente sempre chega Exato. nesse lugar. O motivo que me fez sair da anestesia e ir para onde eu estou hoje foi exatamente isso. A anestesia é uma especialidade terminal. Eu lidava com a ponta da faca. Eu era muito bom no que eu fazia. Todo mundo falava. Você falou do Érico, que é um grande amigo. Érico, um abração para você. O Érico é um grande amigo, foi meu residente, e todo mundo falava isso. Então, eu tinha até uma certa arrogância. Eu falava assim: o paciente não morre comigo. Eu só trabalhava com cirurgia complexa. E não morria. Não morria. Fazia, saía, levava no CTI e era elogiado por todo mundo. Só que chegava no CTI, eu, com a camisinha do lado de fora, os braços todos tatuados. O que é a primeira reação do cara? O cara já olhava com cara torta. Mas depois eu quebrava e todo mundo gostava de mim. Mas eu percebi que atuar ali naquele ponto da faca era muito pouco para o que eu poderia fazer, porque eu tinha um papel de atuação na vida daquele cara, naquela pessoa, por o tempo que ele estava na cirurgia, 6 horas. Depois é tchau e benção. E o que ele vai fazer? Não sei. Vai reabilitar? Ele vai voltar para a família? Ele vai voltar bem? Ele vai ter alta hospitalar? Falei, cara, se eu conseguir atuar antes ou atuar depois, eu vou ser muito assertivo, muito mais assertivo. Eu vou poder impactar muito mais a qualidade de vida. E foi por isso que me fez mudar. Hoje eu consigo impactar nos 2 pontos. O ponto do meio não me interessa, porque eu tenho vários amigos cirurgiões e anestesistas que são ótimos. Mas eu sei que falta o cuidado prévio e o cuidado pós. Eu vou abrir, assim, agora eu acho que eu vou representar muitas mulheres com o que eu estou passando. Porque hoje eu me vejo com resistência à insulina, ovário policístico demais. Você não precisa nem falar, eu vou falar exatamente isso para você. Endometriose, Sim. adenomiose. Hoje eu tenho esse combo. E o que está acontecendo? Eu estou sentindo que tudo está explodindo ao mesmo tempo. Sim. Então, eu estou com um problema na mama, que a minha mama começou... Eu não sei, eu nem sei o que está acontecendo ainda, entendeu? Hoje eu estava no médico fazendo... Cara, o que está acontecendo? Eu comecei a sentir muitas dores, eu comecei a ter problema intestinal, então a endometriose começou a me dar a barriga da endometriose e problemas gastrointestinais e não sei o quê. E aí, é frustrante para mim saber... Eu sei que, assim, eu deveria ver isso com um bom olhar. Mas eu sinto que, assim, na minha cabeça, se eu fizer uma dieta anti-inflamatória, que é super difícil, e eu fizer exercício, e eu fizer não sei o quê, será que eu consigo eliminar tudo isso? Consigo. Só que eu estou num momento que as consequências dos problemas que eu tenho não estão me deixando fazer o que eu preciso fazer. Você está entendendo, assim, que eu estou presa num Mas loop? é exatamente isso. Merda. Mas é por isso que vocês precisam de ajuda, e é esse ponto que o médico entra com um papel de ajuda. A tua história é a história clássica de toda mulher que tem dominância estrogênica. O que é dominância estrogênica?
o estradiol e a progesterona que todos vocês produzem, eles precisam ter um nível de equiparação. Estradiol é fogo, progesterona é gelo, tá? Para a gente poder entender. Quando você tem doenças com excesso da produção de estrógenos, você tem muito fogo e pouco gelo. Seja por pouco gelo ou seja por muito fogo. O SOP, o ovário policístico, é uma das doenças de dominância estrogênica que você tem pouco gelo. Você faz ciclos anovulatórios. Os ciclos anovulatórios, você não produz o corpo lúteo e você tem pouca progesterona. A endometriose, a adenomiose, o lipedema e a TDPM são por excesso da produção de estradiol. Toda mulher com dominância estrogênica sofre com gases, constipação, estufamento intestinal. Existe uma entidade clínica chamada estroboloma. São bactérias intestinais que tem no corpo da mulher que metabolizam ou deveriam metabolizar o estradiol. Imagina esse excesso de estradiol que o teu ovário produz, ele precisa ir embora. Como é que ele vai embora? Ele vai para o fígado. No fígado ele é marcado, ele recebe uma glucoronidação. É uma marcação dizendo o seguinte, eu vou eliminar você agora na bile você vai para as fezes, das fezes você vai embora. Mas no teu estômago, que tem a alteração dessa população de bactéria, quando ele chega marcado, você tem bactérias que produzem beta-glucoronidase, quebram essa glucoronidação e o estradiol é reabsorvido de volta para a tua circulação. Piora a dominância estrogênica. Então, o intestino é uma consequência, uma causa de tudo que está acontecendo. Não é a endometriose, é a dominância estrogênica. Então, quando a gente trata uma mulher, as medidas mais importantes relacionadas ao tratamento do ovário policístico, da endometriose e da adenomiose é exatamente o que você falou. É descobrir o que inflama e o que não inflama, é fazer uma alimentação anti-inflamatória, fazer atividade física, controlar. Existem fármacos e fitoativos que ajudam nesse processo, mas tem papel coadjuvante. E entender em que momento você está para poder tratar. Por quê? O SOP, ele é uma doença que cursa com hiperandrogenismo e você é um fenótipo de SOP à parte. Quando a gente fala ovário policístico, quem a gente pensa? A gordinha, com acne e queda de cabelo. Esse é o fenótipo desfavorável. A gente tem o que a gente chama de critérios de Rotterdam, que são os critérios diagnósticos do SOP. Esse critério é o critério mais difícil, porque além dela ter os cistos no ovário, ela tem os sinais negativos de um excesso da produção de androgênicos, que é o que causa o ovário policístico. O ovário policístico é uma doença inflamatória que leva ao aumento da produção da insulina e o aumento da produção da insulina estimula o ovário a aumentar androgênicos. A consequência do SOP é a acne, pelo e a queda de cabelo. Só que você é o fenótipo à parte. Você é bonita, teu cabelo é liso, tua pele é boa. Você é a que deu sorte, mas é a mais difícil de tratar. Por quê? Como você não tem hiperandrogenismo, o diagnóstico de SOP ele é passado e passa desapercebido. Diogo, eu acho que eu vou te deixar feliz com essa informação, porque é a tua bandeira. Eu sofro desde os 18 anos. Eu sei. Sem sacanagem. Eu já passei por muito médico. E assim, você tem... Não, olha só. Não, a última há 2 anos atrás. Isso que eu ia falar. A última ela foi pro hospital colocar o DIU de cobre. Olha só. De cobre ainda? Meu Deus do céu. Eu tenho hemorragia séria. E quiseram te colocar um DIU de cobre? A ponto de fazer Colocaram. bolsa de sangue. Eu tenho hemorragia. Tanto que agora eu tô passando por um hematologista, porque o ginecologista que tá me tratando falou, cara, passa porque eu quero entender se também tem algum fator de coagulação ali. Não tem, não. Mas assim, ele falou, passa. Eu também acho que não, porque eu já passei por muita cirurgia e nunca nenhum médico veio falar pra mim, oi, quase te perdi aqui, entendeu? E aí, cara, eu passo. Aí eu vou lá e eu falo assim, olha, eu não menstruo e quando acontece, eu tenho uma hemorragia séria assim, que eu preciso ir pro hospital, eu ia transar minha hormônio, não sei o quê, eu fico internada, aí eu começo a ficar anêmica, aí faz bolsa de sangue, faz não sei o quê. Cara, eu relato que eu passo por isso há anos. Aí a pessoa vai me dar uma indicação de botar um DIU de cobre. O que você acha que aconteceu quando eu botei o DIU de cobre? Vai sangrar mais ainda. Eu fiquei internada na merda. Meu Deus. E a médica vazou. Eu fiquei na perinatal internada e eles falaram, cara, e fazendo transamin, fazendo não sei o quê. E na mesma que ela foi pro centro cirúrgico para colocar o DIU de cobre, porque ela não aguentou colocar também é uma tortura colocar um consultório. E aí, na mesma cirurgia, ela fez uma A médica sugeriu... estética. Botou uma estética ali no meio. Ninfoplastia. E aí... Sangrando no meio da ninfoplastia. Aí, no dia seguinte, o que aconteceu? Cara, infeccionou, assim, você não tá entendendo. Foi horrível. E aí, ali, pela primeira vez, eu entendi a importância, cara, da responsabilidade que o médico tem. É isso, Jéssica. Ali Você tá era falando... só ela me ouvir. Eu falei, cara, eu sangro muito. Eu falei, eu falei, ó, eu tenho só...
Cara, aí depois eu aprendi que o DIU de cobre jamais deveria ser uma Nunca. indicação para mim. O Mirena, talvez. O cobre, Mirena, com não. certeza. Entendeu? Então, esse é o problema, né? A questão hormonal, a ginecologia, é uma especialidade que ela nasceu clínica e se tornou cirúrgica e agora ela precisa voltar a ser clínica. Só que sair de uma especialidade cirúrgica e retomar a questão clínica, você tem muita barreira. Hoje, eu tenho 180 alunos na turma de mentoria. 70% são ginecologistas. Porque eles têm necessidade de aprender o que não é ensinado. Eles aprendem a fazer curetagem, aprendem a colocar DIU, aprendem a fazer parto e a fazer cirurgia. Agora, o manejo hormonal, são poucos que acabam aprendendo a fazer. São pouquíssimos, infelizmente, essa é a realidade. E eles batem de frente em não conseguir dar diagnósticos relacionados a isso. Como é que não vai ouvir você chegando com um simples hemograma? Você tem anemia. É uma contraindicação formal colocar o DIU de cobre. Por quê? A reação que o DIU de cobre causa para fazer a contracepção é uma reação inflamatória. Aumenta o fluxo, aumenta tudo. Além do ovário policístico, você tem a outra doença que é antagônica do ovário policístico, que é a endometriose. Então, mas eu só descobri isso recentemente, Mas fazendo, sabe o quê? Trazendo um médico do teu porte aqui, gravando sobre endometriose, ele começou a falar, e eu falei, cara, pô, eu tenho isso aí. Não, foi muito engraçado. Foi Ties, não foi? Foi, tia. E aí o Ties sentou aqui, não, eu vou gravar hoje, mas eu não sou público-alvo. Vou falar aqui. Tudo que ele falava, ela, check. Eu falei, por isso que esses meus olhares, eu tipo assim... Cara, Tô te falando, já tem tempo. Aí ele pegou e falou, não, vai fazer uma ressonância. Nunca ninguém sugeriu. Aí quando eu contei pra ele, ele falou, nunca ninguém sugeriu que você tivesse endometriose. Eu falei, não. Ele falou, cara, isso é erro básico. Você entende que esse é o meu dilema hoje? Eu falo a mesma coisa todos os dias. Eu falei, mas ninguém falou isso pra você? Ninguém falou assim, não. Eu falei assim, mas como não? É básico, exatamente. Aí, cara, eu fiz a ressonância, foi assim, endometriose, adenomiose, aí você vê ovário tudo se policístico, justifica. tudo. Aí eu falei, cara, e aí, cara, agora você me magoou num ponto aqui, porque quando a gente foi gravar com o Rafael, eu já tava assim, Será que eu tenho lipedema? Então, mas eu não conhecia sobre lipedema. Lipedema, pra mim, era mulher com a canela grossa, só. A associação que eu tenho de lipedema, que eu tinha, né, agora eu tô esclarecida, era a mulher com a canela grossa. Não tem canela grossa, não tem lipedema, na minha cabeça. E aí eu comecei a olhar que a textura do meu bumbum e quadril tá mudando, mas não é celulite. E aí tá mudando, eu tô assim, porra, essa é a Coca-Cola que eu tô bebendo, mas não é. Sabe assim, eu tava sentindo. Aí eu fui gravar com ele, cara, e quando ele falou, ele começou a mostrar ali, aí ele falou assim, não, é porque tem a ondulação que é diferente. Eu voltei pra casa, eu fui olhar, eu falei, cara, eu não sei, mas olha, eu aposto que é uma possibilidade. Eu vou te dizer o que eu digo aos meus alunos. Diante de uma mulher com quadro clínico completo de dominância estrogênica, como você tem, adenomiose, endometriose, ovário policístico, mesmo que não seja, trate como lipedema. Porque o diagnóstico do lipedema é um diagnóstico difícil. Hoje, o que mais a gente tem de novidade no lipedema na literatura médica é diagnóstico com exame de imagem. Tem situações clínicas, eu tenho muita experiência. O Rafa e a Ju têm muito mais do que eu, mas eu tenho muita experiência com o lipedema. Eu consigo dar bons diagnósticos. Mas tem situações clínicas que eu falo, cara, não é. Aí quando eu vou examinar, eu falei, cara, não é lipedema? Pô, quebrei a cara, é lipedema. O exame diagnóstico ele ajuda. O que determina o diagnóstico na medicina, o diagnóstico é clínico. Isso se perdeu. As pessoas querem dar check em exame e não ouvem o que o paciente está falando. E a gente aprende quase 3 anos na faculdade de medicina a colher uma história, a fazer exame de físico e a conversar com o paciente. Ouvir um bom médico, um bom ouvinte. Eu sou um detetive. O meu papel como médico é ser detetive. Eu tenho que interpretar o que você está falando, entender o que você está dizendo, ouvir a tua história, elaborar a hipótese para depois, com exame de sangue, eu tenho hipótese, eu dou o check. Fazer um cara crachá, né? Aí eu falo, aqui, ó, achei. Pronto. Não é você fazer 62 exames e dar check no exame, dizer que está bom, está normal, e fazer bingo de exame. Bingo de exame a inteligência artificial faz. Maravilhoso, bingo de exame. Adorei. Bingo de exame a inteligência a inteligência, a IA faz. Então, o diagnóstico é clínico. A tua história, Jéssica, só de conversar com você, mesmo que você fale para mim, eu acho que eu tenho lipedema, eu vou tratar você como tem lipedema, porque muito provavelmente porque eu não sabia você tem que lipedema. podia ser nessa região. Para mim era só a canela, entendeu? O que é o lipedema? O lipedema é um acúmulo de gordura desproporcional. Você tem, numa região do corpo, um acúmulo de gordura de forma desproporcional. Eu tenho pacientes que fazem bariátrica, mas elas continuam com a perna da mesma forma. Eu já vi. A mulher fica magrinha, e a perna fica igual. Eu atendi uma paciente hoje de 31 anos que ela veio com suspeita de lipedema, com toda a história de dominância estrogênica idêntica à sua, e um lipedema, sem sacanagem, sei lá, uma área de uns 10 centímetros no culote, só.
Por quê? É a história de todos vocês. Tem alguma coisa errada acontecendo com o meu corpo. O que você vai fazer? Vou me matar de fazer dieta, vou me matar de fazer treino, vou me entupir de remédio, vou fazer tudo. Mas não acontece com você o que acontece com a tua amiga. Você fala assim, cara, por que eu não consigo? Estou fazendo igual o que ela está fazendo. E aí ela começa a se frustrar, gera mais frustração, mas, por sorte, ela buscou ajuda a tempo. Então, ela conseguiu achar a melhor forma de tratar. E como que a gente trata lipedema, dominância estrogênica? Esse combo, isso que eu ia perguntar. Como é que trata? Dieta e combo? treino. Obrigada. É isso. É melhorar o padrão da alimentação Entendi. e melhorar a atividade física. Só que, dependendo do estágio que você esteja, é indicado o bloqueio hormonal. O que é o lipedema? O lipedema é uma doença hormonal que afeta o tecido adiposo, causando uma inflamação. Então, diferente da gordura normal, o lipedema não adianta você tomar Ozempic ou emagrecer, porque ele não vai emagrecer. Você vai emagrecer na barriga, você vai fazer bariátrica, você vai emagrecer na barriga, você vai perder gordura abdominal que não é de lipedema. Agora, a gordura da perna ela não vai desaparecer. Por quê? Ela não responde só a déficit calórico, é uma gordura inflamada. Quando você vê a característica da gordura do lipedema, ela é vermelha. Ela é inflamada, ela tem inflamação. A gordura normal ela é amarelinha. Dói, né? Dói, tem roxo e é um acúmulo desproporcional. É esse que é o grande ponto. Então, quando a gente tem o lipedema, não se trata com gestrinona. E esse até eu assumo uma culpa, porque como eu falei de gestrinona sobre lipedema, levei um boom quando eu comecei a falar de lipedema, talvez eu tenha me expressado errado, porque eu vi que muitas pessoas começaram a usar. O Diogo falou que trata, eu falei, nunca falei que trata. A gestrinona é tratada para situações de dominância estrogênica, que na maior parte das vezes vem junto com o lipedema. A única coisa que trata o lipedema é dieta, treino e desinflamação. Tratar o intestino, escolher a melhor atividade física e escolher a melhor alimentação. Eu ia te falar isso. Eu comecei a ficar cismada com o intestino, que eu falei, cara, Você tá coberta tudo de ali, razão. tá tudo ali, cara. Insônia tá ali, depressão tá ali, tá tudo ali. Não é bem assim, mas tá ali. Na minha cabeça assim, tá tudo ali, tá tudo ali. Eu tenho que começar por ali. Eu estou nesse momento ainda procurando dificuldade de achar um médico. Não importa, você pode ir não importa. Dificuldade de achar um médico com essa mentalidade de, não, vamos tratar coisa de microbiota intestinal e não sei o que. Eu tô com dificuldade, sabe? Eu, assim, não ri. Sabe quem tá me ajudando a fazer isso? O meu ortopedista. Porque o meu ortopedista... Tem essa visão diferente. Ele não trabalha com isso. Ele é um ortopedista. Ele atende como ortopedista, ele opera como ortopedista. Mas ele, por conta própria, gosta desse assunto. Então, ele estuda, tá, faz não sei o que, tá. E aí eu conversando com ele, aí ele olhou meus exames de sangue, ele falou, meu Deus, menina. Aí ele falou, cara, eu vou te ajudar com isso aí, vamos fazer assim. Aí ele pediu uns outros exames, tipo, meu ortopedista. Aí eu falei com ele, falei, Radanese, eu não tô achando um médico com essa bandeira, dessa... Entende? Porque tem que olhar como um todo. Tudo. Na verdade, a gente nunca... Hoje, esse é um outro erro da medicina, né? A super especialização. Você acaba ficando super especializado em um ponto e o paciente ele fica recebendo diagnósticos de todo mundo e tem prescrições de todo mundo, mas ninguém faz uma conciliação. Que é quando, na época do meu pai, na época antiga, o médico, ele era aquele médico da família, ele examinava tudo, ele não sabia, ele tinha uma noção de tudo, mas ele não era especialista em tudo. Ele, quando tinha necessidade, não, cara, aqui vai para o neurologista, mas deixa eu te tratar, deixa eu organizar. Falta isso hoje. Falta. As pessoas querem hoje um médico que seja especialista em hormônio, mas o cara não sabe, terminou a faculdade ontem. O cara não sabe nem fisiologia hormonal e se julga especialista em referência ao hormônio. Cara, isso... Ai, obrigada. Isso é uma coisa É uma assim... tristeza. Olha, isso me incomoda muito. Tanto que eu falo, quando eu converso assim, eu falo, cara, eu gosto... O perfil de cliente que a gente tem, eu gosto dos médicos que estão aí há 20, 30 anos. Mas que são os caras que nem você, que, pô, vamos remando, vamos se atualizando e tal. Porque eu vejo umas coisas assim, a galera sai da faculdade, eles querem ser bem-sucedidos imediatamente e não querem cumprir o processo de aprendizagem. Busca atalho. E é Entendeu? no atalho que o cara se já quebra. e já quer sentar para ensinar, Exato. para vender. Então, isso acontece porque o ensino da medicina ele ficou caro. Então, hoje, sou formado pela UFRJ, né? Mas hoje, até para passar na UFRJ é mais difícil. O que acaba acontecendo? As pessoas pedem financiamento para a faculdade particular, saem devendo os píndaros em relação a isso e querem rentabilizar rápido. Então, elas buscam atalho. A formação médica ficou totalmente secundária. Isso sem levar em conta a questão do ego, de tipo assim, de você ver seus amigos ali, você não pode viver um padrão de vida mais baixo. E esse é um ponto muito importante. Mérito, o médico tem o ego inflamado e se acha semideus. Eu só tive esse clique quando eu entendi, cara, que eu sou igual a todo mundo. Eu não sou Deus, porra.
Eu tenho que dizer o seguinte, cara, não sei. Deixa eu estudar para te ajudar? Não, isso, cara, eu vou chamar outro colega para fazer. É essa sensibilidade de, por mais que eu estude todo dia, e cada vez que eu estudo mais, eu percebo que eu tenho que estudar mais. Me dá mais insegurança, eu fico mais louco, eu fico assim, cara, não é possível, o universo não acaba de aprendizado. Então, se eu não estudo todo dia, eu me puno, eu falo assim, não consigo. Como é que eu vou fazer uma medicina de qualidade se eu não estudo todo dia? Agora, imagina o cara que fez 6 anos de faculdade nas coxas, monta um consultório que o papai monta para ele rico, tudo lindo e maravilhoso, ele acha que sabe tudo. Está longe de saber. Um curso de final de semana está longe de aprender o que é as coisas reais, que é exatamente isso que a gente está falando. Então, o que a gente tem que trazer hoje de segurança para o paciente? É o teu caso, Jéssica, é entender que o paciente ele não é só um sangramento, ele não é só a mama, ele não é só a hipertensão, ele é você. Eu tô hipertensa também, eu só Sim. não toquei porque eu achei que não tivesse ligação. Não Mas tem ligação, pode ser pelo estresse. Mas eu tô hipertensa. Tudo isso precisa ser ajustado. Se eu não olho para você de uma forma... Óbvio que quem vai tratar a hipertensão é o cardiologista. Mas se eu não tento organizar e definir, minimamente fazer uma conciliação medicamentosa. A Jéssica foi em 6 médicos, volta com a cacetada de prescrição. Eu vou ver, cara, isso aqui interage com isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, e organiza a tua prescrição, eu estou longe de fazer o mínimo na medicina. Então, situações como a sua me doem todos os dias, e principalmente na saúde da mulher. O que eu mais atendo hoje, meu público maior, 90%, é mulher. Mulher, por quê? A forma como eu me posiciono na rede social, eu já afugento o homem que quer usar esteroide, porque ele sabe que comigo ele não vai usar. Era isso que eu falava. Você tem um perfil de paciente do tipo... Não tenho. Tudo, Se assim, nicha. muito. Ele já teve. No início eu lembro muito tive, no do início crossfit. que- Com crossfit e performance eu tive. No E as início pessoas eu tive. ficavam muito pé da vida de quando você estava no consultório dele, ele falava, não vou dar. Lembra até que teve uma pessoa muito famosa que chegou perto dele, era uma mulher muito famosa, aí ele disse, eu quero. Ele falou, não. Eu não vou te precisa. dar. Ficou puta, devolvi o dinheiro da consulta, famosa. Devolvi o dinheiro da consulta, falei, tchau, vai embora. Porque assim, eu posso estar muito equivocada no meu pensamento, mas eu acho que tudo isso é moderno demais. Assim, tirando a galera do fisiculturismo raizão mesmo, os caras da antiga, que é um nicho pequenininho, e eles morrem entre eles lá e ficam por lá mesmo. É igual Vamos pegar mergulhador, assim, ninguém sabe como morrer. vamos ficar assim, vamos pegar a população geral. Eu acho que isso tudo é muito novo e a galera ainda não sabe as consequências de ir fazendo tudo isso a qualquer Não preço. sabe. E é isso que eu falo. errada, assim, nesse tá meu pensamento. certíssima. E tem um outro ponto muito importante. A banalização da informação. Hoje o que a gente está fazendo é um podcast informativo real. Mas, infelizmente, os podcasts maromba desses da vida, eles banalizam. Eles vão lá e falam o seguinte, porque tu viu o ciclo do fulano, o fulano usou isso, falou isso, eles vão como se fosse uma glória, dizer quanto mais hormônio, melhor. Só que o que acontece? Hoje, eu canso de receber no meu consultório homem grande chorando. Dizendo o seguinte, eu não sabia que poderia acontecer isso, se soubesse eu não teria usado. Os meus maiores parceiros de trabalho hoje são os 2 maiores cardiologistas do Rio de Janeiro, o João Gifone e a Renata Castro, que fazem eco e ergospirometria. Todos os meus pacientes que chegam para mim hoje, eles não chegam para usar, eles chegam para corrigir. Usou com alguém, deu merda, eles vêm para mim. E aí eu tenho os 2 cardiologistas mais famosos e mais gabaritados do Brasil para me suportar com os exames de imagem corretos e eu conseguir tirar o uso. Que é igual dependência química. Isso que eu ia perguntar. Eu já vi alguma coisa sobre a testosterona do homem, que às vezes o cara tem um bom negócio, usa, depois o corpo não produz mais, né? Exato. O que acontece com nós homens, né? O homem, para ter um resultado estético, ele precisa usar mais testosterona do que ele produz. Então, vamos botar aqui, a grosso modo, o valor normal de uma testosterona do homem é entre 400 e 1.000. Se ele sai de 400 e vai para 900, nada muda. É uma produção fisiológica. Agora, se ele sai de 900, ele vai para 3.000, muda. O músculo também é o coração. O que acontece quando se ganha massa muscular? O cara fica grande, ganha músculo, fica forte, ele fica todo forte. Mas o coração também é um músculo. E todo mundo esquece disso, é um cardiomiócito. O coração da gente, ele não contrai assim, como a gente acha que ele contrai. O coração, ele tem uma característica de torção e aperto. O coração é uma esponja que fica embebida de sangue. Se você tira o coração, ele pinga sangue. Se você aperta ele, sai sangue por dentro da sua mão. Então, o coração, para ejetar o sangue, ele torce e aperta. Cada contração é uma torção e um aperto. Se ele é um músculo e ele hipertrofia, tenta pegar um cadastro de um tênis. Você pega um cadastro de um tênis, você consegue rosquear o cadastro do tênis e faz um laço. Agora, tenta pegar uma corda naval do crossfit, por exemplo. Você consegue rosquear a corda naval? Por quê? Ela é mais espessa. O coração aumenta a espessura, como o músculo aumenta a espessura. E quando ele aumenta a espessura, ele perde a capacidade de torção. E isso é um sinal precoce de cardiotoxicidade relacionada aos esteroides, que, infelizmente, acontece em 100% dos usuários. Caramba!
Caraca, Diogo. Só que peraí, isso- Isso é falado assim? Agora, vem sendo falado há pelo menos uns 3 anos assim. É porque como eu não sou desse mundo, eu não tenho Sim. Só que eu tenho uma voz, eu tenho 200 mil seguidores. Os caras que falam isso têm 5 milhões de seguidores. Não é chegado. E as pessoas não entendem os riscos. E aí a banalização acontece. Essa alteração acontece em 100%. É uma cardiotoxicidade subclínica. A gente chama de insuficiência cardíaca subclínica. Uma vez que isso acontece, pode voltar ao normal? Pode voltar ao normal. Mas esse coração volta ao normal? Esse coração não volta ao normal. Ele tem uma alteração fenotípica. Se esse cara volta a usar de novo, se esse cara tem uso, piora. E o que acontece com a piora? A progressão faz com que o coração ele vai aumentando mais a rigidez, ele vai dilatando, ele vai aumentando, e é esse o grande risco dos esteroides. É insuficiência cardíaca. O que a gente vê hoje é morrendo por conta de falência do coração. O coração para de contrair. E às vezes novos, né? Novos. Os caras Então, morrem foi o com que eu falei. 30, 40 Eu falei, anos. cara, Vai para eu transplante fui- de coração com Eu essa fui numa idade. academia, eu nem consegui continuar. Nem consegui continuar lá, porque eu me senti um estranho no ninho. Cara, aí as meninas no vestiário, teve uma menina que ela, assim, corpo, não é o corpo que eu olho e falo, oh, não é. Mas, assim, corpo bonito pra galera que gosta de marombo, corpão. Cara, a menina tirou a roupa, as costas Chapiscada dela. de espinha. Mas, Diogo, muita. E as meninas com calvície, com entrada aqui. E, por exemplo, a gente atende um médico que faz cirurgia íntima. Teve uma menina nova, era a segunda cirurgia dela de hipertrofia de clitóris. Aí eu falei, cara, é a segunda, porque ela foi lá, tomou. E assim, exacerbado demais. Sim, essa é a A realidade. ponto de atrapalhar A relação, o funcional, vestir uma calça. tudo. Aí foi lá, fez de novo. Aí, assim, aí na minha cabeça mais higienista aí, eu fico assim, cara, gente, mas peraí, precisa tanto? Não precisa. Esse é o ponto. O homem, quando a gente fala de uso para estética, não existe uso seguro e não há como prometer o uso estético para ninguém, porque a promessa estética não depende de tomar ou não. Só que para o homem, o uso com objetivo estético ele tem um prejuízo grave para a saúde. E esse é o ponto. Quando você usa underground, múltiplas drogas, polifarmácia, a chance é 100%. E você não tem como estabelecer que essa foi uma relação de esteroide. Porque esses caras não usam só esteroides anabolizantes. Eles usam estimulante, hormônio tiroidiano, insulina, GH e morrem. Morte aguda de usuário de esteroide nunca foi o esteroide. É o que ele está tomando junto. Estimulante, cafeína, anfetamina, insulina, que causam paradas cardíacas. Diurético causa parada cardíaca direta. O problema é a cronicidade do uso e a insuficiência cardíaca, que leva a um prejuízo da qualidade de vida imenso. O cara fica com o coração parado. A fração de ejeção normal de um coração normal é em torno de 60%. Esse cara tem 12 de fração de ejeção. Meu Deus. O coração não contrai, ele apanha. Né? Ele bate, ele não bate, ele apanha. O que acontece com as mulheres? Para você, mulher, ter um resultado estético ou um ganho de massa muscular, você precisa de 1/100º da dose que um homem usaria. Vamos fazer uma analogia que não é a correta, mas é uma analogia para vocês entenderem. Eu tenho 700 nanogramas por decilitro no exame de sangue. A Alê tem 15. Vamos botar 30 para poder facilitar. 35 para poder facilitar, que já é um número alto. Para ela chegar ao meu valor, ela aumenta 20 vezes. Agora, se ela sai de 35 e vai para 140, ela está aumentando 4 vezes. Já vai dar um puta resultado para ela. Só que 140 é 1/4 do mínimo de um homem. Então, hoje, a gente tem 2 analogias que eu gosto muito de usar em relação a isso, mas que não justifica o uso para mulheres, mas justifica a segurança clínica do uso dos esteroides. Que é, se eu tenho um homem trans, você chega para mim e fala assim, Diogo, cansei de dominância estrogênica, não quero mais ter ovário policístico, eu quero virar homem, eu quero mudar de gênero. Tudo bem. Eu vou fazer a mudança de gênero para você e é seguro. Só que eu vou usar uma dose de hormônio, que é a mesma dose de hormônio que eu uso para fazer a reposição hormonal de um homem. 200 miligramas a cada 14 dias. Uma dose para masculinizar você. A tua saúde não vai ficar comprometida. O que a gente mais tem hoje na literatura são trabalhos com homens trans, com follow-up longo, de segmento longo de 15, 7, 12 anos, mostrando que a saúde dessa mulher que mudou de gênero para o homem não tem alteração. Por quê? Você e você são seres humanos biológicos iguais a mim. O teu coração é igual ao meu, o fígado é igual ao meu, nada muda. Se você está dentro de um valor fisiológico para um ser humano, tá ok. Mas o que vai acontecer? Você vai masculinizar. Você vai perder caracteres sexuais femininos. Queda de cabelo, perda de mama, aumento de clitóris, engrossamento da voz, pelo. É isso que vai acontecer. Da mesma forma, se eu estou listado para um transplante
e aparece uma doadora com os mesmos dados antropométricos do que o meu para um transplante de coração, e eu recebo esse coração feminino, esse coração vai morrer quando ele está dentro do meu? Não faz sentido, ele vai viver. Por quê? Porque ele vai ser submetido, ele vai ter adaptações para virar um coração masculino. Mas ele continua sendo um coração fisiológico, continua dentro do limite fisiológico de um ser humano. Eu diminuo a capacidade de proteção que vocês, mulheres, têm contra doenças cardiovasculares, mas eu não aumento o risco de mortalidade. Então, quando a gente fala de mulheres, o risco é anti-estético. E aí, na busca de um efeito estético, a mulher se arrepende por conta de um efeito anti-estético. Para. Isso é muito Você foda. entende por que eu babo o ovo dele? Cara, não, mas olha só, anota Vocês entenderam? que minuto é esse aí. Anota aí no post-it, porque esse tem que ser o primeiro corte. Cara, isso que você falou é muito... Mas é isso. Eu repito isso incansavelmente na minha rede social. Eu tenho uma aula só sobre o uso de esteroides em mulheres, que eu dou no Brasil inteiro essa aula. E os professores, a última vez que eu fui para São Paulo, e o professor titular da Unifesp, o doutor Davi Pares, me veio me elogiar e me chamou para dar essa aula no serviço de ginecologia e obstetrícia da Unifesp. Por quê? Porque, cara, ninguém fala o que precisa ser falado. Então, quando a gente fala de promessa estética com hormônio, é uma falácia. Por quê? Imagina se você vai na mão de um cara recém-formado e fala para você, não, Jéssica, eu vou resolver o teu problema. Toma aqui a gestrinona, você vai ficar ótima. Não vai. Teu cabelo vai cair, você tem um ovário policístico, vai controlar a menstruação, vai controlar a endometriose, mas vai te dar uma dor de cabeça danada se ele não souber manejar. E você vai ter um efeito antiestético. Só que quando a gente fala de tratamento, eu estou tratando a tua endometriose, eu estou tirando a dor, eu estou parando você de sangrar, o benefício clínico supera a tua expectativa. Quando você coloca com a expectativa de ter um efeito estético, quebra a expectativa, porque você vai fazer o seguinte, vou colocar o chip da beleza e vou ficar sarada. O parâmetro ruim, né? Exato, você vai romantizando aquilo. E aí, quando você romantiza aquilo, o que acontece? Não acontece o efeito estético, você tem um efeito antiestético, você fala assim, o chip me engordou, o chip foi uma merda, e não foi. No ano passado, não foi ano passado não, antes um pouco, aí eu nessas minhas incansáveis buscas, né, socorro, alguém resolve meu problema aqui, que eu nem sei qual é. Agora eu tenho mais clareza, mas antes eu não sabia. Olha, já vou Aí eu coloquei um que chama Nesterone. Nesterone é uma ótima opção. É. Você colocou um implante. Botei, tá? Já venceu, eu O tenho que Elmeco tirar de um ano. e a médica foi embora. E eu não tenho como tirar e eu tenho que Não tirar. precisa tirar, ele é inerte, é uma substância inerte, mas ele é uma ótima opção. Canudinho, É um assim, canudinho. branquinho e tal. E aí... Você ficou bem nos ovários? Controlou a menstruação? Sim. Funcionou, eu acho. Sim. Ele é uma ótima opção para você. Se você perguntasse off, assim, Diogo, qual a melhor opção para você? Eu falo para você do Nesterone. Foi ele que eu coloquei, assim. E aí, eu não tive muito parâmetro. O anticoncepcional que eu tô agora na segunda cartelinha, eu gostei da pele. Eu achei que a pele melhorou. Qual é o que você está usando? O Elane Elane alguma Ciclo. coisa. Esse Elane Ciclo. Por que ele é bom para você? Porque o Elane Ciclo ele tem uma progestina que é a drospirianona, aquela que tem efeito anti-testosterona. Ela bloqueia a ação androgênica. Então, para quem tem ovário policístico, ela é uma ótima opção. Ela melhora a pele, controla a oleosidade, ela diminui o hiperandrogenismo, controla o sangramento, trata a endometriose, trata a adenomiose. É uma ótima opção. Exatamente. Tá bom, A libido vai no pé, porque ele é A anti-androgênica. solteira tá tudo certo. Assim, se eu tivesse namorando... Esse é o momento de fazer voto de castidade. Se eu tivesse... Não, eu tô fazendo, tá sendo ótimo, que entrou com o meu propósito de vida. Aí eu fui falar com o ginecologista, ela falou, não, mas... Eu falei, não, olha só, nesse momento... Tá tudo bem. Eu tô fazendo um jejum, que eu tô cuidando de mim. Porque assim, eu tô no momento que tá tudo quebrado. Peito, tá quebrado. Não sei o que, tem endometriose, tá quebrado, tudo quebrado. Então assim, tô cuidando, então tá ótimo ficar assim. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu fosse casada... Tava uma merda. Aí eu já acho que... Entendeu? Mas lembra que a gente falou no início sobre as pílulas? Morreu, a pílula acabou. não é um veneno. Eu preciso saber qual a melhor pílula para o teu momento. E mesmo Então, assim... mas aí como é que faz agora para consertar isso? Então, tem várias opções. A gente pode mudar o progestágeno, escolher outro progestágeno, associar outras coisas. O universo é enorme. Porque essa aqui, ela é assim, ela é a bandeira da gestrinona de Diogo Viana. Aí Não, ela mas não é fica pra mim, isso. amiga. Você vai se dar bem se você usar gestrinona. Ela fica, amiga, minha vida mudou. Eu, amiga, você não tá entendendo, foi a Porque eu primeira sempre falei- fase. É porque eu sempre falei pra ela que eu nunca procurei o efeito estético da gestrinona. Você era TDPM, que a Lê Total. sofria pra caceta. com a Ainda TDPM. tô, vamos voltar a conversar. Mas isso é até outra pergunta que eu quero fazer, mas enfim, depois eu faço. Mas eu falo, cara, a sua vida vai mudar. Vai, você não pô. tem intenção de ter filho agora, você tá Não, solteira. eu nem tenho, quero mais. Cara,
Vai no... É o que eu falo. A gestrinona foi feita para vocês. É para quem tem e você quer TDPM saber e mais? para você A especificamente. minha bioimpedância, quando a Ju pegou, ela olhou pra mim, olhou Você a minha não tá impedância. batendo isso. Ela falou, cara, tu não tem músculo nenhum. Jéssica, Nenhum. não sei. Aí não consegue subir escada. Tipo, acabou a luz Cara, aqui, nenhum, primeiro andar pra ela é nenhum. morte. É nenhuma. E foi engraçado que ela olhava assim, olhava pro meu corpo, olhava assim. Eu falei, cara, De onde isso aqui como é tá que me isso é? preocupante. Você não tem músculo nenhum, cara. Diogo, eu juro, eu tô muito frustrada, assim. Tipo, aí eu fui pra ver assim, eu falei, não, beleza, eu vou fazer a cirurgia de endometriose e vai mudar tudo. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, não, cirurgia agora não. A gente primeiro Tem que vai tratar. pro tratamento clínico. E não vai resolver. O Eu que quero é que alguém cirurgia? só chegue, aperta o botão e resolva, sabe? Que raiva. A cirurgia de endometriose ela é fundamental em casos de dor refratária e em casos mais graves, porque você tira os focos de endometriose, mas a doença continua. A dominância estrogênica continua, o excesso de estrogênio continua. Então, qual é o melhor tratamento mais efetivo hoje? É o tratamento hormonal. É o tratamento que bloqueia a ação do hormônio. E aí dá tempo desses implantes de endometrioma eles irem se dissolvendo e eles vão murchando, eles vão acabando. E a gente controla a doença. Mas a gestrinona, ela não foi feita para quem busca estética, ela foi feita para você. É para você que ela foi feita. Não, não tô nem E é ligando pra surreal a estética, diferença. não. Mas é Tipo por assim, isso, porque se você tem um prejuízo estético, você vai falar assim, cara, dane-se, a minha vida voltou. Tá, peraí, qual o prejuízo? A espinhazinha. Vamos conversar. É aquilo que eu te falei. Mas aí foi o que eu falei, me dá a sensação de que, tipo assim, beleza, eu vou tomar uma coisa pra recuperar isso, aí não, cara, deu espinha, aí toma um Rocutan, Mas é a aí deu não sei o balança, quê, é a agora toma não sei o quê. Aí quando eu venho, eu tô Tudo com uma na prescrição medicina. de vovó. Mas tudo na medicina é isso. A gente tem uma indicação terapêutica. Quando a gente tem uma indicação terapêutica, a escolha do remédio ela tem que ser pesada a risco-benefício. Se você for ler a bula da dipirona, você não toma dipirona. Eu fui ler do anticoncepcional. Você não vai tomar nenhum Tá anticoncepcional na ruim pra mim vida. agora. Você não vai tomar nenhum na vida, porque é obrigatório a gente colocar na bula todos os efeitos colaterais. Então, quando a gente escolhe, um médico escolhe um tratamento, é porque naquela situação o benefício é maior do que os riscos. É o que acontece com a Sempre, gestrinona, né? sempre. E isso é o primeiro princípio da medicina, é o primo non nocere. Eu não posso fazer nenhum procedimento onde o risco seja maior do que o benefício ou não tenha benefício. Agora, e os pacientes que fazem um Ctrl-C, Ctrl-V de receita pras amigas? É o assim? caos. É o caos. É onde você vê as bostas acontecendo, as situações catastróficas, né? Porque quando você vê um resultado estético, a mulherada que busca o resultado estético, ela não pergunta para vocês assim, meu Deus, parabéns, a tua rotina é ótima, né? Você deve ser super focada, como é que é a tua alimentação? O que elas perguntam? O que você está tomando? É, né? Aí ela chega para mim, eu trato muito a mulher famosa, influencer, então ela chega para mim, eu quero o mesmo que você colocou na fulana. Eu falei, meu amor, não Não é silicone assim. não, gata. Não é eu quero comprar, não é uma banquinha que está lá, eu quero usar e vai ficar sarada. Porque essa romantização do uso do hormônio faz com que isso aconteça. E esse Ctrl-C, Ctrl-V, ele expõe as mulheres a muitos riscos. O risco mais importante que a gente vê hoje é em relação ao uso de esteroides. As pessoas hoje não precisam de um médico para comprar esteroide, infelizmente. Desculpa a minha ignorância, mas quando você fala esteroide, eu entendo... Anabolizante. Bomba, eu entendo isso aí, tá bomba. bom. Mas isso não é hormônio também? É hormônio. É hormônio. Só que para você ver como as coisas são graves. Hoje, a pessoa que quer usar para algum fim estético, ela não precisa de um médico para fazer isso. Ela compra com coach, ela compra sozinha vai lá underground, e- compra no Mercado Livre. Não sabia, não. É tráfico. É tráfico de drogas, é crime. Só que ele está comprando um produto que veio falsificado, quem não sabe a procedência, que veio na boleia do caminhão. Mas aí qual é a argumentação? Não, mas tem um selinho aqui da farmácia do Paraguai, é original. Cara, qualquer coisa que você faz hoje fica igual ao original. Na China, então, você faz tudo. O que acontece com esses fármacos que a galera compra por aí e usa esteroide como se fosse suplemento? O cara compra a pedra do hormônio, o sal, na China, ele importa. Ele derrete aquele sal na panela teflon da casa dele, que ele fez macarrão ontem. Ele enviesa isso com a mão suja que ele limpou depois que ele fez o número 2 no banheiro, e ele bota aquilo ali e você pega aquilo e injeta no braço. É isso que acontece. Eu tenho relatos, hoje, graças a Deus, não chego mais, mas há 2 anos atrás, a última que eu atendi foi um homem com um abscesso. Ele chegou para mim porque a esposa mandou. Ele não era nem consulta. A consulta era com a esposa. Ela, doutor, dá uma olhada no braço dele que ele está fazendo bosta aí, injetando hormônio. Um abscesso. Eu drenei e saiu quase 60 ml de pus do braço do cara. Por quê? Estava contaminado o que ele tinha injetado no braço. Então, os riscos se somam com isso, né? De vou fazer o que a minha amiga está tomando, vou tomar o que a minha amiga está tomando. Porque a gente vive um momento de romantização, onde as pessoas acham que vou usar e tudo vai acontecer depois que eu usar. Só que ela treina 3 vezes na semana, Ou nem treina. nem treina, faz uma dieta muito mais ou menos no final de semana, enche a cara e come pizza 3 vezes por semana. Cara,
não faz dieta, não treina e tá achando que o hormônio vai corrigir. Não vai. Aí lá incha, tem acne, tem queda de cabelo, fica na bosta e se prejudica tudo. Foi uma questão muito categórica. Quando ele colocou o gestrinona em mim, quando ele colocava, a gente sempre colocava, ele falava, não adianta. Você vai ter que fazer mais treino, mais... E eu realmente seguia o que ele falava, cara. E quando você fez, o que aconteceu? A situação dali é aquela situação da mulher que sofre com a TPM. E quando é mais fácil para você entrar na rotina, porque eu consigo tirar o sofrimento de 10, 15 dias. É o que a gente estava conversando ontem. Ela falou assim, nossa, você está muito triste, muito não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, cara, mas não sou eu. É a flutuação hormonal. Quando você tira isso, é impossível. Todos vocês falam assim, pô, meu marido faz a dieta de 10 minutos, emagrece assim. Eu tô penando aqui fazendo tudo e não consigo. Por quê? Cara, essa flutuação hormonal, o uso errado de anticoncepcional prejudica. O que a mulher precisa é de alguém que olhe para ela de forma horizontal e veja ela ao longo prazo e não uma situação momentânea. É impossível fazer uma prescrição hoje e a paciente não voltar para mim com 30 dias, pelo menos. As minhas pacientes, tem paciente minha que volta a cada semana. Que eu vou lá, volta, deixa eu ver você de novo. Vem aqui, deu bom, volta aqui, volta aqui. Senão, eu não consigo tratar. Não adianta eu prescrever, virar as costas, daqui a 60 dias, tchau e benção. Diogo, você tem... Tá, deixa registrado. Eu sei que você já faz, mas você tem obrigação de existir, cara. De tipo assim, cara, juro, você tem obrigação de dar tapa na cara dos médicos. Porra, acorda aí, meu irmão. Você vai fazer. Tu tem uma obrigação. Assim, você tem direito de ter um anúncio agressivo. Se o Facebook te bloquear, eu ligo pra lá e falo, desbloqueia, que é necessário. Nesse caso, abre uma exceção. Porque, cara, isso tudo assim. Obrigado. É engraçado. Você e ele fala isso, ó. Mas cansa, exatamente por isso. Hoje, eu estou no momento, eu estava falando com os meus alunos hoje. Hoje saiu um post de uma influencer muito famosa metendo o mar na gestrinona de uma forma totalmente desonesta. E todo mundo me manda, né? Porque como eu sou uma voz ativa na internet, eu falo assim, professor Diogo, olha, não sei o que lá. Eu canso. Tem momentos que eu canso. Eu tenho um grande amigo, Lucas Casseri, que lembra do Lucas? O Lucas virou um amigo. O Lucas Casseri é o cara que... Ele é o meu espelho. O cara que mais sabe sobre esteroide no Brasil, sem dúvida, é ele. Hoje ele é meu amigo pessoal. E às vezes eu ligo pro Lucas, o Lucas fala para mim, fala assim, porra, Diogão, tá foda. Eu falo, cara, se tu cai, eu caio junto. E eu acho que o último alicerce do suspiro racional do uso de hormônios despenca. Porque se os dois caem ali, acabou. Acabou. Então fica um escorado no outro, assim, outro escorado nele. Então é difícil, cara, a gente se basear, porque é uma briga que parece que a gente não vence. Você está brigando e daqui a 10 dias surgem mais 50 médicos com chip da beleza e soroterapia e surgem mais 3 antibombas que vão falar as coisas todas acontecendo. Você tá falando isso, eu comentei com você que é o meu ortopedista que está tratando me você e tal. Mas é o único médico que passou por você até hoje, né? Foi ele. Dê parabéns pra ele. Que eu te viu. Eu falei assim, deixa eu tentar te ajudar. Não, e aí, cara, aí você falando assim, eu tô voltando na parte que você falou da Dona Neide, que eu gostei da história da Dona Neide. Ele atende muitas Dona Neides com artrite, Sim. algumas coisas assim que a pessoa fala, doutor, uma dor no ombro e tal. E aí ele fala assim, Jéssica, o que mais me irrita é que elas passam por várias pessoas, aí a pessoa vai lá, fica dando remédio local, fica dando não sei o quê, fica dando não sei o quê. Cara, quando eu consigo conversar, eu falo, vamos tirar o glúten? Vamos fazer não sei o quê? Ele é ortopedista. Ele falou, cara, assim, a cada 10 pacientes é um que eu consigo. Que é difícil, você, né? Tem toda uma questão social envolvida e tal. Mas ele falou, cara, as dores vão embora. Vão. A pessoa, ele falou assim, cara, eu consegui pegar um senhorzinho de 60 anos e colocar ele na musculação, ele não vira uma pessoa dependente depois. Exato. Ele consegue ter mais longevidade, não sei o quê. Então, assim, é como se a minha ficha, cada vez que eu gravo com um médico, cada vez que eu converso, cada vez que eu ela tá caindo da importância de você pensar na saúde. Exato. Não estou falando estética, eu estou falando na longevidade. Então Quando eu penso no músculo, exatamente. ai, nossa, eu estou sem músculo e tal, principalmente na parte, nas pernas, assim, não me incomoda assim, ai, a minha perna não tá... Não, mas eu penso assim, caraca, o que vai acontecer quando eu tiver 50? Perfeito. Você fez a colocação, que é uma colocação que eu sempre faço. Hoje você tem 30 anos e você falou que a tua bioimpedância tem pouco músculo na perna. Mas você tem 30 anos. Você tem pelo menos aí mais 30 anos para fazer com que isso se resolva. Como? Mudando hábitos. Dá trabalho mudar hábito. E o paciente, às vezes, ele não busca essa mentalidade que você está tendo, que não é ser higienicista, não. É pensar da forma como tem pensado. O remédio ele serve para tratar quem precisa, e não uma banalização de uma prescrição gigantesca. Só que os pacientes eles buscam atalho. Tem um meme que eu acho ótimo, que é assim, fila para mudança mágica, receita mágica do emagrecimento e mudança de hábito. INSS, Exatamente, lotado. Agora, mudança de hábito, ninguém.
O paciente ele busca uma facilidade e esse foi um erro da medicina de querer vender essa facilidade do eu vou te emagrecer, eu vou fazer você ficar sarada, eu vou curar você. Ninguém é capaz de fazer isso. O papel do médico é ter empatia e acolhimento com o paciente e entender o seguinte, eu vou lutar com você para fazer isso melhorar. Eu vou te ajudar a construir isso. Eu tenho histórias lá na clínica, cara, que eu choro. Eu tenho uma paciente minha que hoje é minha amiga. Ela virou amiga, porque a história dela, cara, quando ela me contou, eu falei com ela assim, eu estava, sei lá, foi em 2021, eu tinha acabado de mudar para a clínica nova. Eu falei para ela assim, eu não posso errar com essa mulher, cara. Essa mulher já passou o pão que o diabo amassou. Uma mulher jovem, era executiva da Multiplan, casada e 2 filhos. Ela entrou na menopausa no momento de maior caos da vida de vocês, que não é a menopausa. Menopausa é uma data de aniversário. Parabéns para vocês, até um ano sem menstruar. O que acontece antes da menopausa, que é a flutuação hormonal, que é o climatério, é onde acontece todo o caos. Tem sintoma e não tem. Dorme bem e dorme mal. Menstrua e não menstrua. Para de menstruar e não menstrua. E todos os sintomas começam a acontecer. Ela começou com todos os sintomas, nenhum médico quis fazer reposição hormonal nela. E aí os sintomas vão piorando. Piora o sono, piora a irritação, tem dor de cabeça, perde a libido. Resumo da história. Ela tinha uma família, 2 filhos, casada, executiva da Multiplan. Perdeu o emprego, o marido abandonou ela e ninguém tratou ela. Caraca. Quando ela chega para mim o seguinte, ela veio recomendada da psicóloga dela, que é minha paciente. Ela falou assim, doutor Diogo, você é minha última esperança. Quando ela conta a história para mim... Quando ela contou a história dela para mim, cara, eu não consegui... Eu chorei com a mulher, cara. Como é que eu não posso chorar? Como é que eu não posso ter sensibilidade de ouvir essa história dessa mulher? Eu falei, cara, não vou errar com ela. Não vou errar com ela. Hoje, ela fala para mim, ela me agradece todas as consultas, ela me abraça e chora. Ela foi a semana passada. Renata Viola. Vou falando dela. A Rê, ela chegou para mim e me abraçou assim, doutor Diogo, eu sou um anjo na minha vida, porque você foi o único médico que parou para me ouvir e entendeu o que está acontecendo comigo. Porque ou as pessoas diziam não, ou davam um anticoncepcional que não resolvia nada para ela. E o que eu fiz? Ela tinha indicação terapêutica de usar a gestrinona. E eu, quando eu botei a gestrinona nela, repus o estradiol para ela, a vida dela clareou. E ela pergunta assim, por que não fizeram isso por mim antes? Essa é a mas dor. Assim, eu falo brincando e tal, mas eu vou te falar assim, antes de você chegar, eu estava sentada ali, eu estava assim, angustiada, querendo chorar. Eu olhei para ele e falei, cara, eu quero chorar. Tipo assim, mas tem que gravar. Porque por muito tempo, o meu sentimento era assim, eu tô maluca. Mas é isso. Porque eu faço uma queixa, olha, pô, cara, eu tô tendo uma... Pô, eu passei por 2 curetagens de não aborto, sem aborto, sem nada, de sangramento. Porque era muito, porque não para de ficar internado. Cara, você perde qualidade de vida, entende? Então, assim, só que vai dando um cansaço... E você vai perdendo energia para brigar. Pô, você fala, cara, não aguento mais. E eu vou te falar assim, hoje eu fui ver a questão do meu seio, tô aqui, tipo, ó, tô cheia de tape, porque eu não tô suportando o peso, eu não tô suportando a dor, ele tá deformando, cara, assim... Hoje eu dei uma respirada, assim, eu falei, cara, eu tô com muita vontade de, tipo, desistir, mas eu não posso, entende? Eu não posso, mas cansa, você vai bate faz o exame, agora tem outro exame, agora tem que fazer não sei o quê, aí faz a radiofrequência, tá, mas eu quero, assim, eu só quero conseguir dormir, eu só quero viver. Ficar bem, é isso. Sabe? Tipo, e cansa, Então, esse é o problema. Ainda mais quando a gente fala da saúde da mulher, né? Quando a gente fala da saúde da mulher, o tempo é perder qualidade de vida. Porque as coisas vão passando. Vocês, mulheres, têm uma característica totalmente diferente de nós homens, a resiliência. Vocês são muito mais resilientes. Vocês tomam porrada, levantam. Não, é o dia, é o estresse, não é não sei o quê, é o trabalho, mas vamos embora, não posso parar, é filho, marido, blá, blá. Vocês vão arrastando a multidão junto com vocês. Se o homem tivesse menopausa ou menstruasse, ia ter hospital de menopausa ou hospital de menstruação. Ia ter mesmo. O homem ia estar parado, cólica. Não vou trabalhar, não sei o quê. 5 dias de folga. 5 dias de folga, com certeza. Vocês, mulheres, têm essa característica. Essa característica é uma característica favorável, porque faz com que vocês briguem da forma como vocês são e precisam ser, mas também prejudica, porque mascara os sintomas e a necessidade dos... Cara, chega, aqui tá dando ruim, olha para mim. Vocês vão sempre tendo paciência e vão mudando e vão criando confiança e perdendo confiança e aceitando e deixando as coisas empurrando, porque as outras coisas vão acontecendo. E isso tudo acontece por desinformação. A informação que é passada em relação à menopausa e à situação hormonal da mulher não é nenhuma. A mulher, até hoje, ela não sabe reconhecer sinais de menopausa. Ela acha que só posso fazer reposição durante 10 anos. Se passar 10 anos, eu não posso fazer. O hormônio causa câncer. Eu só posso repor depois que eu parar de menstruar. E não é nada disso.
Então, essa desinformação a respeito da insegurança com os hormônios criam situações como as suas, que infelizmente hoje é o que eu vejo todo santo dia. Hoje, Nunca é demais falar, né, cara? nunca é demais falar. E eu preciso falar cada vez Não mais. é óbvio. Não. Parece que é, mas Não é óbvio. Sabe, Zero. assim, eu tô... Cara, essa conversa de hoje, assim, tudo bem que tinha que ir para os termos técnicos da gestrinona, mas talvez seja muito mais importante o que a gente está falando. Sem dúvida. Porque a gente está falando dos profissionais que estão no mercado para atender. Então, assim, é angustiante para a mulher. E, cara, a gente atende uma médica que ela é uma ginecologista endócrina. E a parada dela é menopausa. Ela trata a menopausa. Ela fala, cara, a menopausa por muitos anos era como assim... Sentença. Acabou o fim... É o fim da mulher. É. Aí eu mandei para ela hoje... A Mônica Martelli... Pega o meu celular ali, por favor, Jéssica. Cara, a Mônica Martelli, ela falou uma frase, aí eu mandei até pra Ju hoje, que eu acho que você vai gostar. Só que eu não lembro de cabeça a frase toda aqui. Mas eu mandei pra ela no Instagram. Mas hoje, essas mulheres mais famosas, a Oprah, a Michelle Obama, todas as mulheres famosas que estão entrando na menopausa, elas estão levantando a bandeira o seguinte, não é para você passar por isso, não. Olha aqui, olha a frase que ela colocou. Hoje, uma mulher de 60 anos tem desejo, escolhe vinho, beija na boca e transa de luz acesa. É exatamente isso. Eu acho que essa frase, talvez ela sintetize a importância dessa mulher ser vista, ser olhada, ser tratada. Então, não é porque você entra na menopausa que a vida acabou. Que a vida acabou. Caralho, que lindo isso. Agora, imagina você com 30 anos, tendo que achar que a tua vida acabou também. Mas você acabou tá... mesmo, Mas assim. não pode, Jéssica. Esse que é o ponto, entendeu? Cara, por isso que eu falei, cara, ela falou assim, não, e aí, você tá sentindo dor? Ela falou, que relação? Não tem, não quero. Eu tô Acabou tão aqui, preocupada tá com outras ótimo coisas que nem aqui. penso nisso. Meu, pô, tá doendo, me deixa aqui. É por isso que a gente tem que, sempre quando for tratar a mulher, e é por isso que a questão hormonal da mulher é muito difícil. A mulher não tem um hormônio só. É estrogênio, progesterona, estradiol, testosterona, estriol. São vários hormônios no ciclo. O homem é o quê? Testosterona. Acabou. Sobe e desce. E todo dia tem a mesma característica de produção. É mole. Você sabe que a gente atende... Ele estava até aqui hoje de manhã. Eu acho muito interessante a visão que ele teve. Ele é um urologista tradicionalzão, de muitos anos. E aí ele lidava muito com a frustração, porque, cara, é dolorido o homem que tem micropênis, ou tem um pênis muito pequeno, talvez não um micropênis, mas um pênis muito pequeno e tal, ejaculação precoce, um monte de coisa. E aí ele faz esses tratamentos como urologista, ele fazia isso aí nos caras. Ele falou assim, cara, quando o cara é adulto, não tem mais muita solução para o tamanho do pênis. Não tem muita solução. E a cirurgia é complicada, o custo-benefício não é legal. E se eu tratar quando criança? E aí ele começou a levar a bandeira do tratamento de tipo assim, você está medindo o pênis do seu filho? Está dentro do tamanho esperado? Porque a gente vê a altura, vai no pediatra, cresceu, pesou, vai embora. Tá, mas e o pênis dele? E aí ele começou a levantar essa bandeira. Cara, ele tá assim, não tem agenda, não tem como... Tá, as mães tudo assim, o pinto do meu filho é pequeno, juntou, ajuda aqui, pelo amor de Deus. Tá, assim, é desse jeito. E aí, cara, eu achei bonito porque, mal comparando, é como a história da dona Neide, às vezes você interferindo com um hormônio num menino, e tem os haters. Que absurdo dar hormônio pra criança, tem a galera lá. Mas você interferindo ali com 12, com 13 anos, o menino tem desenvolvimento, cara, você evita um puta problema lá na frente na vida dele. A medicina é isso, a medicina é prevenção de problemas, e não tratar e remediar um problema depois que ele acontece. Aquele exemplo que eu te falei, por que eu saí da anestesia? Eu remediava o problema, eu pegava um doente que chegava para fazer, um paciente que chegava para fazer um transplante de fígado. Uma das cirurgias mais complexas. Arranca o fígado fora, clampeia os vasos tudo, a aorta, cava, anastomosa tudo, e o cara bota um fígado novo. Mas ele podia ter evitado. Eu podia ter ido antes e o cara ter evitado passar por um trauma tão grande, né? Que é uma cirurgia com risco de vida. E talvez se lá atrás ele tivesse tido a informação de perder peso, emagrecido e não ter a gordura no fígado, a gordura no fígado é a principal causa de transplante hepático no mundo hoje. Eu estou imaginando a sua reação com a galera que defende a obesidade. Eu não queria nem ver. Então, imagina, nossa. A romantização da obesidade, não existe obeso saudável. Né? E as pessoas elas estão tentando botar essa banca de obeso saudável. A obesidade é tão doença que tem CID. Ou a gente olha para a obesidade de forma correta e trata com carinho, com acolhimento, obviamente sem enxotar, sem fazer coisas jocosas, ou a gente não vai tratar a obesidade nunca. Agora, normalizar a obesidade e dizer que existe obeso saudável, não existe. Obesidade tanto não é saudável, meus exames estão normais. O exame é complementar.
Naquele momento ele pode estar saudável, mas a obesidade é uma doença crônica, inflamatória, que você não consegue medir as alterações que estão acontecendo. Vão acontecer alterações. E aí, ou a gente trata ou a gente normaliza. E essa normalização que não pode acontecer. E as consequências disso, pô, numa idade mais avançada, são as mais catastróficas possíveis. Infarto, diabetes, hipertensão. Hoje, por conta dessa hiperprescrição de Ozempic, Mounjaro e fármacos relacionados ao emagrecimento, a gente vê hoje uma banalização gigantesca do uso desses fármacos. A gente está tendo uma epidemia hoje de uma situação clínica nova, que toda a medicina, inclusive os grandes acadêmicos, estão abrindo o olho, que é o que a gente chama de obesidade sarcopênica. É a obesidade com pouca massa muscular. É a mulher ou o homem que vem num processo de ganho de massa muscular de forma de ganho de gordura de forma sem controle e que usa o tratamento da farmacoterapia da obesidade de forma errada. O médico não é capaz de emagrecer ninguém. Não, como assim? Não entendi agora. Você vai entender. Qual o papel do remédio, da bariátrica e da dieta? O nutricionista prescreve dieta, o médico receita o remédio ou faz a cirurgia bariátrica. Qual o papel desses fármacos no processo de emagrecimento? O papel não é emagrecer. A gente está muito doutrinado na medicina a uma situação que a gente chama de desfecho duro. O que é o desfecho duro? É o quanto aquela intervenção impacta no que eu quero. Exemplo, eu vou usar estatina para uma senhora de 68 anos que é hipertensa diabética e tem um colesterol alto. Eu vou usar a estatina, porque quando eu uso a estatina, eu diminuo o risco dela evoluir para uma doença mais grave, que é o infarto. Eu diminuo mortalidade. Então, tudo que é na medicina, a gente aprende esse chamado desfecho duro, que é o quanto aquele fármaco impacta no desfecho final. Qual o desfecho duro do remédio de emagrecimento ou da cirurgia bariátrica? É emagrecer? A chance de reganho de peso pós-cirurgia bariátrica no Brasil hoje, em 10 anos, é quase 90%. Em 5 anos, é 60%. Ou seja, mesmo que você arranque um pedaço do estômago e você faça isso acontecer, esse paciente não vai emagrecer. Por quê? Eu não fiz a mudança comportamental. O objetivo do remédio não é fazer o paciente ser emagrecido. Não sou eu que vou prescrever o remédio para emagrecer o paciente e não é o cirurgião que vai operar e vai emagrecer o paciente. Lá nos primórdios da cirurgia bariátrica, para o paciente fazer uma cirurgia bariátrica, ele tinha que ter suporte com psicólogo, nutricionista, um monte de consulta. Hoje, infelizmente, a gente vê que muito médico chega e fala o seguinte: se você engordar 10 quilos, eu te opero. Qual o desfecho disso? Ruim e negativo. Por quê? Eu faço esse paciente ser emagrecido com uma cirurgia bariátrica, ele tem todos os efeitos colaterais, ele tem dumping, ele tem tudo e ele vai reganhar. Por quê? Em nenhum momento o responsável pela intervenção fez esse paciente fazer a mudança do estilo de vida. É o que acontece com os remédios hoje. Hoje os remédios, as pacientes, elas buscam e o médico ele sai como o mago prescrevendo o Mounjaro e o Ozempic para todo mundo. Vai emagrecer? Vai emagrecer. Mas o desafio da obesidade em relação à farmacoterapia não é emagrecer. É um desafio para mim, como médico, quando eu prescrevo o remédio, porque é como se eu estivesse querendo te ensinar a calculadora, querendo te ensinar matemática, te dando a calculadora do lado. Se eu quero que você aprenda, eu tenho que fazer com que você use a calculadora de forma racional. Agora, se você só me dá o cálculo e eu tirei a calculadora, o que você aprendeu? Nada, você vai reganhar. Então, qual é o objetivo do fármaco? Fazer uma mudança comportamental acontecer. Na teoria, Diogo, é lindo. Na prática, é dificílimo. Mas é isso que precisa ser feito. Se fosse assim, eu falei com a Ju a respeito da dieta anti-inflamatória. Uhum. Eu falei, cara, é difícil para mim. Total. Né? Eu falei para ela assim, eu vou ser muito honesta, eu não sei se eu consigo sozinha. Sim. Quando eu digo sozinha, o fármaco entra aí. É sem o auxílio suporte de uma medicação para tirar de mim Sim. aquele... Porque eu falei assim, cara, eu tô lidando com um momento de estresse no meu trabalho. Eu conversei isso com a nutricionista de dieta anti-inflamatória que essa semana. Eu falei, eu tô lidando com um momento de estresse que se eu, por conta, no peito e na raça, tentar meter uma dieta dessa, eu sei que eu vou ficar muito mal. Vai. Então, eu nem tô tentando, porque eu já sei. Eu falei, cara, Sim. agora se eu tenho uma ajuda que não quero, não tô com muito apetite, não sei o quê, talvez eu consiga, para engrenar, ter tempo de mudar o meu estilo de vida, começar a amenizar os sintomas, aí depois que você está estabelecido, você tira a medicação e permanece ali. Só que a construção disso tem que ser uma construção dividida, porque não adianta só eu prescrever o remédio e mandar você procurar o Nutri. Se eu, como médico, não for o gerente desse processo com você, o processo não vai funcionar. Que é o quê? Jéssica, como é que é a tua rotina? Que horas você acorda? Quando você vai treinar? Como é que é o teu final de semana? Eu tenho que te ajudar a construir essa rotina. Não adianta só eu prescrever. O remédio vai ajudar muito.
Na mulher com lipedema, que eu falei, o Ozempic, ele não vai tratar o lipedema, mas o Ozempic vai fazer exatamente a mulher ter adesão a uma dieta anti-inflamatória que ela precisa. E talvez esse seja o fármaco escolhido. Pode não ser, pode ser a sibutramina, pode ser o Contrave, pode ser o caceta 4, pode ser qualquer um. O importante qual é? Eu não posso empurrar no fármaco a responsabilidade do emagrecimento e virar as costas. Senão você vai ser emagrecida pelo remédio. E é engraçado que eu tenho visto muito meme do Ozempic, que agora estão fazendo tipo assim, aí é um meme, tipo assim, um carro voltando assim, com tudo, aí botando assim, a gordura voltando com tudo quando tu para de tomar o remédio. Mas é isso que acontece. Por quê? É como se eu estivesse querendo ensinar os nossos filhos a andar de bicicleta. Você bota a rodinha e ele aprende a pedalar. Você ensina ele a pedalar com a rodinha. Ele começa a dar os primeiros pedaladas com a rodinha. Quando ele cria mais confiança, você tira uma rodinha. Aí ele fica meio banguela, mas ele está andando com uma rodinha, mas ele está pedalando. Ele vai criando confiança, eu tiro a segunda rodinha e ele vai pedalar. É óbvio que ele vai cair. Toda criança cai andando de bicicleta. Eu vou botar as rodinhas de novo nele? Não. Eu vou botar ele, eu vou chegar nele. Filho, vamos lá, aprende a pedalar de novo, o papai vai segurar, eu vou soltar você, você vai pedalar de novo. É isso. O papel do médico é esse. Só que o que a gente vê? Ele bota o cara que tem... Uma analogia, um obeso é como se fosse uma criança de 4 anos numa bicicleta aro 26. Ele nem alcança o pedal. E ele vai estar achando que está andando de bicicleta. Só que se eu tiro a rodinha, ele despenca. Cai e ainda quebra o braço. Nossa, que Então, analogia. se eu não ensino ele a andar de bicicleta, nada vai funcionar. Eu vou tirar o remédio, ele vai ficar indo e voltando o tempo todo. E aí entra aquele ponto lá no início que a gente falou. A medicina hoje é isso. Venda de protocolo, venda de paciente, monetização a qualquer custo e mostrar que tem um carro Y, um relógio tal e essas coisas todas. O marketing médico ficou enviesado com isso. O sucesso médico é medido... Eu vou te falar, eu sempre, quando eu estou começando com um médico, eu sempre falo assim, olha só, existem todas as ovelhinhas brancas indo para lá, eu sou a ovelhinha preta que vai contra todas as ovelhinhas brancas. Tem que Se ser. você for trabalhar comigo, eu não vou fazer o que as outras pessoas fazem, porque eu não concordo. E não pode ser. E eu falo assim, com muita propriedade, em meu nome dela, a gente prefere perder dinheiro do que trabalhar com um médico que a gente não admira e que a gente não e que vocês não compram um projeto, isso? Exatamente. E assim, já demitimos cliente por isso. De tipo assim, de dar uma cagada e falar, cara, na boa. Ainda bem, é livramento. Que merda. Tipo, por exemplo, ninguém sabe hoje qual carro que eu uso, onde eu moro, o que eu faço. Eu não faço a menor questão de saber. Eu quero que todo mundo me veja como meu conteúdo. Eu sou um conteudista, eu sei fazer conteúdo, eu sei explicar, eu sei falar. É esse que é o dom. E não se eu tenho sucesso, eu tenho o carro Y, X, o relógio tal. Caguei. Um cara como você, para mim, seria perfeito. Mas você é tão bom, talvez, que você consiga, com essas habilidades extras não médicas, que você consegue andar sozinho. Mas, assim, a minha bandeira, e eu espero que com o passar dos anos eu consiga cada vez mais, é pegar aquele médico que é muito bom, mas o cara é de uma época que ele não vai. Retrógrado, não sabe nem mexer no Instagram. Cara, é pegar é você ele, botar o holofote em cima dele. É isso. Assim, o meu trabalho, porque assim, esses dias eu estava dentro do centro cirúrgico com um médico que é foda. O cara é foda, é muito bom. Ele começou agora. E eu estava aqui, ajudando ele a responder caixinha. Botando, falei, peraí, vou botar no mãos livres, vai. Segura aqui agora. E assim, com todo o amor do mundo fazendo isso. Porque é um cara incrível, que é o cara que quando a bomba, por exemplo, essa coisa de PMMA, que a galera injeta. Quando a bomba estoura... É pra ele. É pra ele. É no colo dele que cai. Mas na internet, quem é ele? Ninguém. Mas, tipo assim, o que acontece, que eu percebo, é que, infelizmente, as pessoas escolhem médicos por número de... médico por número de seguidor. Total. Então, você vê um cara que, cara... Gente, desculpa. O cara pode ter 1 milhão de seguidores, mas muitas vezes ele é um merda. Infelizmente, na maior parte das vezes na maior parte das vezes. E eu pego isso para meus alunos falam assim, mas ele tem 1 milhão de seguidores. Eu vou lá no IP, eu assino aquele Hyper Audition e eu vejo o fluxo de seguidores. Eu vejo aqui, eu boto lá nos últimos 10 anos, você vê 80 mil seguidores, 100 mil seguidores, tudo comprado. Você vê o engajamento do cara, é um lixo. Então, número não significa nada. Não. Eu sou muito feliz que o meu Instagram é construído a ferro e fogo ali, ó, bonitinho, devagarzinho, mas sou eu, conteúdo todo santo dia. Não tem um dia da minha vida que eu não bote um conteúdo ali. Mas assim, eu tenho a oportunidade de conhecer médicos assim, e eu sei que você conhece médicos assim também, que, tipo, não estão no Instagram, e são ótimos. são caras incríveis. Exato. E não sei...
E o que eu acho engraçado na conversa deles é que parece que os maus afastam os bons. Exato, o medo, né? Entende? O medo do julgamento. Do julgamento. E o médico tem muito isso, né? Do medo de ser julgado, o que os outros vão achar, e as sociedades vão pensar, e eles acabam ficando com essas crenças limitantes que fazem com que ele não progrida. E o que é bom fica subjugado pelo cara que é ruim. Porque o que é ruim, qual é a única diferença? Eu falo para os meus alunos isso. Eu falei, sabe qual é a diferença dele para você? Você é infinitamente melhor. É porque ele é cara de pau. Ele não tem vergonha de falar merda. Ele está falando um monte de merda ali e você tem medo de falar. Assim, esses dias, aí nesse lance de bioinjetáveis e tal, eu falei, cara, deixa eu fazer o contrário. Eu já sei a bandeira correta, não sei o que o Fernando me ensina, não sei o quê. Deixa eu ver o que a outra galera tá falando. Aí eu comecei a procurar quem são os médicos que, não, vamos botar... Aí teve um que falou assim, não, olha só, porque nesse artigo aqui, aí ele botou tipo o recorte do artigo, eu mostro que 30% das complicações são em gluteoplastia, ou seja, com implante de silicone, e apenas 3% são com injetável, não sei o quê. Aí eu levei pro Fernando, falei, Fernando, me explica aqui, por que ele tá falando isso aqui? De onde é... Aí, cara, o Fernando abriu o estudo. E, tipo assim, aí foi o que você falou, sabe da interpretação? Ele falou, cara, esse estudo não é um estudo certinho, publicado, validado, total, é uma coisa aleatória. Um relato, né? E ele falou, as complicações que são contabilizadas da gluteoplastia por exemplo, às vezes é um pontinho que não fecha, não sei o quê. São essas complicações. Só que as complicações que são contabilizadas no outro... São graves. São graves. E aí a Sociedade Brasileira de Nefrologia agora... Fez um portal, né? Levantou a bandeira, falou, gente, pelo amor de Deus, a galera tá tendo problema renal sério por causa... Sabe? E aí ai, me dá ódio. Porque eu olho os médicos grandões na internet, grandão. E as pessoas compram, porque o caminho é mais fácil. Esse é o problema, né? O médico grandão, ele vende a mentira. Ele se baseia na dor do paciente. Ele atrai o paciente de uma forma, ele fala o que o paciente quer ouvir. Esse que é o problema do cara que é cara de pau. Ele fala exatamente o que o paciente quer ouvir. Ele fala o seguinte, a sua bumbum vai ficar mágico, você vai ficar linda e maravilhosa. Ele fala isso. E tipo assim, você não... Aí, cara, me dá ódio, que é as justificativas. Você não precisa tirar férias, o resultado é imediato, você não tem recuperação pós-operatória, você não tem não sei o quê, e é 1/5 do valor, e papapá. Cara, aí eu... O cara sabe exatamente o que a mulher quer ouvir. Olha só. Exatamente. Ele fala exatamente o que a paciente quer ouvir. Hoje, eu fiz uma cirurgia de hernia inguinal um tempo atrás e eu fiquei com dor crônica. E aí, como eu tô nessa fase de... não aguento mais sofrer... Fui num cirurgião indicado por um médico excelente. Falou, você vai nesse cara, que esse cara só trabalha com parede abdominal. Você vai nesse cara hoje. Fui lá nele hoje. Ele pegou, me examinou, viu tudo, não sei o que. Ele falou, Aí, quando ele olhou, assim, ele falou, cara, por que a tua cirurgia foi feita aberta? Tem quanto tempo a cirurgia? 1 ano e pouco. Fizeram a hernia não aperta em você, porque não foi pro vídeo. Porra. Aí, ele perguntou pra mim, ele olhou pra mim e falou assim... Por que a tua cirurgia foi feita aberta? Porque o que aconteceu? Os meus nervos estão todos pinçados. Tá na ressonância, tá pinçado. Eu fiquei com dor crônica. Ele, por que a tua cirurgia foi feita aberta? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não sei. Eu só não imaginei que o cara que é o diretor do hospital é um cara que não sabia o que estava fazendo. Eu não tinha conhecimento o suficiente para questionar a indicação dele. Mas doeu em mim. Porque a reação dele foi igual a sua. Quando ele viu, eu levei as coisas da minha cirurgia, quando ele falou, cara, porque se tivesse feito por vídeo, provavelmente isso não teria acontecido. E não tem volta. Não tem volta. Tipo assim, ele falou, cara, se eu te reoperar agora, a gente vai tentar tratar do e tal, mas se eu te reoperar, cortar o nervo, você vai ficar com mais dormência do que você já porque aderiu ali, né? Esse é o problema. Eu falo para os pacientes sempre a mesma coisa. Não é culpa de vocês. O paciente, o médico, ele tem a fé pública. Tem. E aí, qualquer coisa que ele fale, mas meu médico falou. Eu vejo isso em relação às questões hormonais, as besteiras que são ditas. Pega médico grande de 1 milhão de seguidores e tal, ele fala um monte de besteira, fruto vozes da minha cabeça. Fruto vozes. E acha que todo mundo fala assim, não, mas esse médico grandão falou isso aqui. Eu falei, mas ele é um ignorante, é um imbecil. Ela tirou essa informação do cu, exatamente isso, pariu. Agora, eu quero polemizar agora. O que te choca? Que, tipo assim, que tu chega aqui e fala... Cara, que tu vê que algum médico... O que tu fala assim? Acho que, assim, não te choca mais porque já deve ter um volume tanta besteira. Mas, assim, o que tu fala assim? Não, isso aqui não é possível. Cara, tem vários, mas principalmente é médico prescrevendo hormônio underground.
O cara dá Isso. o cara dá o contato do médico, ele dá o contato do fornecedor para o cara comprar com o fornecedor de esteroide anabolizante. Aquele que vende do Paraguai, o underground. Isso é muito frequente, infelizmente. E isso até hoje eu vejo, você não acredita. Eu já conheço as peças e tem famosos que fazem isso. Eu sei. E aí, quando eu pergunto, eu falo assim, quando foi na consulta com ele, ele te passou receita? Não. Ele me deu o telefone de um WhatsApp que eu pedi o Venvance, eu pedi a Trembolona, eu pedi não sei o que lá. Eu falei, legal. Pô, o Venvance no meio também? Então nem, cara. Pra quê? Porque ele não tem receita amarela para poder fazer a prescrição. Não, Ele mas foi tipo censurado pelo CRM, ele já teve bloqueio várias vezes. Então, o cara, ele não prescreve, ele é um fantasma. Ah, eu sei. É um fantasma. É um fantasma que continua fazendo as merdas todas. Dá raiva. Isso me dá raiva. O que me choca hoje? Me choca hoje é a agressão ao paciente. Quando o paciente sai prejudicado, quando eu vejo as catástrofes acontecendo. Eu não tenho... mas é colega. Quando eu vejo merda acontecendo voluntariamente, eu não tenho ética nenhuma. Eu meto o pé na porta. Já fui testemunha de processo no CRM, falei, processa que que eu vou ser testemunha. Justiça. Eu tenho um paciente que é um cara que virou até meu amigo hoje. O cara é muito dinheiro de São Paulo. Pra você ter uma noção, o meu prédio ele tem um heliponto. Ele vende helicóptero para minha consulta. Ele paga mais de helicóptero na minha consulta. Mas ele vem na minha consulta. Quando ele vem na minha consulta, a irmã dele era minha paciente. Falou assim, cara, assim tratar do meu irmão. Ele vem na consulta. Foi num médico famoso de Minas Gerais, querendo melhorar a estética. Ele falou o seguinte, doutor, eu tenho 35 anos ainda, eu quero ter filho. Ele, não, fica tranquilo. Aí montou uma receita que você vê como o cara foi maquiavélico. Na receita ele falou o seguinte, você vai tomar uma injeção de Nebido a cada 60 dias, ou seja, já está dando a testosterona para o cara, já está inibindo a produção do cara, o cara já está infértil ali. E botou numa fórmula assim, magnésio, cúrcuma, oxandrolona, não sei o que lá, glutamina e oximetolona. Toma isso por 90 dias. Estava mascarado. Aquelas receitas grandonas que ele botava no meio assim, botava escondido para o cara não perceber. O cara usou 90 dias isso. Quando ele voltou para mim, estava com o testículo parado e estava infértil. Aí ele me mostrou, eu falei, o que você tomou? Quando ele mostrou, eu falei, cara, mas você não falou para ele que você queria engravidar? Isso aqui é hormônio. A causa da infertilidade é essa. Vamos investigar. Investiguei. Ele, obviamente, ficou puto da vida. O pai dele é desembargador. Ele falou, doutor, você me ajuda no processo? Eu falei, ajudo. Pode botar testemunha. Eu sou sua testemunha de olhos fechados. Não tem papo na língua. Quando faz mal para o paciente, a gente tem que defender o paciente em relação a isso. Por quê? Essa má prática do uso do hormônio, ela sobra para mim, indiretamente, que defendo o uso terapêutico, que falo não para os pacientes, que não uso o uso estético. E aí, quando eu preciso usar para alguém, quando tem indicação clínica real, eu tenho a barreira do preconceito, porque esse cara fez uma cagada. Então, o meu trabalho hoje é um trabalho que andar no meio do caminho, como a gente estava falando, é uma zona pior, porque eu recebo pedrada dos dois lados. Do cara que é o tradicional, que acha que o hormônio é veneno, e do cara que eu estou metendo o pau porque ele faz o uso ruim, porque eu dou porrada nos dois. Então, eu tomo porrada dos dois. Eu fico tomando porrada dos dois. Eu não tinha pensado por esse lado, de fato. É isso. Hoje eu estou mais calejado, eu consigo suportar mais isso não me abala, né? Mas no início é difícil, você toma porrada e fala assim, caraca, meu irmão, só cacetada, mas aí eu sempre muito firme no que eu faço. Hoje ninguém tem problema comigo. As pessoas me respeitam, inclusive, dos dois lados. Então, mesmo o cara que é bomba, eu tô fora, ele fala para mim o seguinte... É bomba, eu tô fora. É bomba, eu tô fora. Ele fala para mim exatamente isso, assim, cara... Testosterona é bomba. Mas é isso. Tá, eles bomba são assim, aí, tá tomando. ele fala para mim, cara, você é o único cara que eu consigo ter um diálogo racional e eu não tenho que falar de você. Sua conduta é irrefutável, você é brilhante. Tudo que você faz é posicionado e você defende isso. O que eu tenho para fazer é o seguinte, eu não concordo, eu acho que não é esse o caminho, mas eu te respeito. Eu falei, beleza. Eu não preciso que você seja diferente. Isso aí é bacana e saudável. Para mim, isso é o suprassumo de tudo. Como é hoje o papel da sociedade Eu sabia médica? que ia ser um podcast que eu não ia falar. Como que é o papel hoje da sociedade médica no regulamento disso? Então, tipo assim, dessa galera que faz a torta e a direita, porque assim... tem muito médico hoje, né, que ele não é especialista, ele não faz parte da sociedade, ele não sei o que, ele tipo se formou, tá aí, fez nome, fez Instagram, fez conteúdo, tudo. Então, como que acontece essa parte técnica da sociedade? Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ético-médico, qualquer médico pode fazer qualquer coisa que ele julgue ser capaz de fazer. Isso é uma brecha do Código de Ética Médico. Por exemplo, se o cara termina a faculdade e fala o seguinte, resolvi fazer neurocirurgia. Sou um neurocirurgião especialista em tumor cerebral. Beleza, ele vai poder fazer.
Mas se acontecer algum ruim, ele vai ser julgado por imperícia. Ele não tinha a capacidade técnica para fazer aquilo ali de forma correta, como ele se julga capaz de fazer. Hoje, o que acontece? Em relação aos hormônios, o posicionamento é um posicionamento radical e errado. Radical e errado porque eles colocam tudo no mesmo balaio. Na tentativa de controlar o abuso, eles contaminam o uso. Entendi. Então, porque é muito difícil você só controlar o abuso, você não consegue fazer. É muito mais fácil você contratar influencer, pagar matéria no Fantástico, fazer as coisas todas para você queimar tudo. A substância, o hormônio, a classe, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Nós somos exceções, mas a gente tem muitos médicos ainda que defendem o uso terapêutico, que têm boa formação e que defendem a medicina correta, da mesma forma que eles. Só que o abuso é o problema. E na tentativa de combater o abuso, o uso terapêutico é contaminado por conta disso. E aí a gente acaba marginalizando uma classe e marginalizando um tratamento que pode ajudar várias mulheres, como a gestrinona, ou os próprios esteroides anabolizantes, que têm indicações clínicas que são irrefutáveis. Paciente em terapia intensiva, entubado durante muito tempo, pouca massa muscular, reabilitação, você queima. Então, imagina vou escrever para uma velhinha minha que está camada no CTI, que está fazendo reabilitação, nandrolona, todo mundo regala o olho, tá maluco, isso é bomba. Não, está aqui. Eu mostro 10 artigos RCTs, eu mostro 10 RCTs, eu já ando dentro do meu celular, porque eu sei que isso vai acontecer. Da mesma forma, quando eu vou começar uma reposição hormonal de uma mulher que tem um histórico de trombose, o médico fala assim, não pode fazer reposição hormonal porque você já teve trombose. Posso, desde que seja pela via transdérmica. Então, são nuances da medicina, que é aquilo que a gente estava falando do telefone sem fio, onde o médico ele se baseia numa autoridade que ele não tem. Ele nunca estudou 2 centímetros sobre aquele tema, mas ele fala categoricamente a parte negativa. É bomba, causa câncer, causa infarto, é ruim, mas ele nunca leu 2 centímetros sobre aquilo. Ele está replicando o que foi doutrinado a falar. Isso acontece dos dois lados. O médico que demoniza e o médico que faz a banalização. O que banaliza, ele pega esses grandes idiotas de milhões de seguidores que usam hormônio a qualquer custo, que fala de chip da beleza, que prescreve gestrinona para todo mundo, protocolo avançado de emagrecimento, essas imbecilidades todas que são feitas, ele se escora ali. Esse é meu professor, ele aprendeu, o cara tem uma Porsche, ele viaja de primeira classe, ele tem Rolex, então ele pega aquilo ali como sinal de sucesso e replica, sem estudar 2 centímetros profundamente naquilo. Cara, eu gosto, porque eu tenho uma memória visual muito grande, então tem coisas que você fala e eu consigo já fazer associação. Já sabe, só conhece. Eu já faço associação, assim, para peraí, esse curso vem daqui, isso aqui, isso aí. isso aqui vem daqui. Cara, que... Então, a gente tem esses 2 caminhos acontecendo. Assim, amo vários médicos que vieram aqui. Mas hoje, assim... Caraca, Obrigado. caiu o meu queixo, assim, de... Eu vou ter que interromper, que a gente está com 1 hora e... Não, o Mais dele, 2 o dele horas. pode bater 4 horas. Então você vai ter que voltar aqui. Eu volto, Você eu vai ter que volto, voltar. volto. Ó, eu quero assim, eu quero uma temporada Diogo Viana. O que vamos falar nessa temporada Diogo Viana? Tema livre. Eu quero um episódio livre, igual do Flow, que tem 5 horas de podcast. Porque, cara, eu consigo ainda ficar aqui. Tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa para dizer. E eu sempre falei para ela, cara, quando você sentar com o Diogo Viana, você vai entender o que eu falo para você, porque... Sem demagogia, Ela sempre falou isso. sem querer puxar seu saco, porque sabe muito bem que eu não preciso. Você conhece meu temperamento de muitos anos. Muitos anos, obrigado. Mas eu sempre falei pra ela, cara, amiga, é diferente. Não, e é engraçado que, tipo assim, ela acompanha o meu sofrimento, ela acompanha o que eu passo, ela vê que... Ela Há vê muito assim. tempo eu falo, cara, vai no E aí Diogo, ela sempre falou isso. Ela falou: "Caraca, amiga, se o Diogo botar a mão em você, cara, ele resolve isso em 2 minutos". Ela sempre falou isso. Ela sempre falou. Eu acho que tem gravado em vários podcasts. Ela fala o teu nome. E aí ela fala assim: "Cara, eu já falei pra ela". Eu tenho certeza que tem jeito, mas você precisa ter confiança para fazer o que é certo. E você está no meio de uma sensibilidade muito grande que está acontecendo contigo, que quem for cuidar de você tem que saber de acolher. Mas o momento exato que eu tô, se eu pudesse falar, sabe o quê? Nós entrevistamos aqui um geriatra novinho. Ele tem 30 anos.
E o sonho dele é ser o médico da família. Ele falou, eu quero maneiro. ser o cara que chega com a pastinha, e ele já tá fazendo isso, que chega na casa. Porque ele falou assim, cara, eu percebi um pedaço de mercado que é o seguinte, o idoso ali, ele tem o cardiologista, o neurologista, o nefrologista, não sei o que, isto, não sei o que, o reumatologista e tal. Todo mundo passa remédio, e aí eu chego, eles têm uma prescrição gigantesca. Exatamente Então ele falou isso. assim, eu quero ser o cara que chega, que vê o todo, Concilia. que organiza, que liga pro cardiologista, olha, ela tá tomando esse aqui, a gente pode alterar, sabe? Ele Deu falou, esse eu quero ser esse problema. cara. E pra mim, o momento que eu tô vivendo é o seguinte, eu tenho uns 4 ou 5, mas que não... Estão conversando entre si. Não, então... E divergem nas informações. Essa é a merda. Pra mim, essa é a merda. E esse é o problema, é estar você no meio do caminho. Vou te dar um exemplo clássico, que é o que acontece hoje em mim, né? A questão do câncer de mama e reposição hormonal. A gente sabe que não é um estigma. Dependendo do tipo de câncer e quanto tempo depois dessa mulher já tem cura, passados 5 anos, ela fez cirurgia, fez a quimioterapia, fez o bloqueio hormonal, ela está curada. Dependendo do tipo de câncer, ela está curada. Se for o luminal A ou o luminal B, que são cânceres mais benignos. O que é estar curada? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que essa mulher tem um câncer de mama com 38 anos. Ela, com 38 anos, ela faz a quimioterapia, faz a radioterapia, começa o tamoxifeno. Com 43, ela tem cura. Só que com 43, o tamoxifeno bloqueia os hormônios dela. Com 43, ela suspende o tamoxifeno, volta a menstruar, ovula e produz estradiol de forma toda normal. Aos 45, ela entra na menopausa. E aí o médico fala que ela não pode fazer a reposição hormonal. Faz sentido? Pra mim, não. Para ninguém faz. E o que eu tento fazer nesse ponto? Eu chego para um oncologista e para o ginecologista, sabe a tia da escola? Sou eu. Deixa eu desenhar aqui pra Falei, você. amiguinho, vem cá, deixa eu vir falar com você, vamos falar com você também, vamos juntar para todo mundo ser amiguinho, porque olha aqui, aí todo mundo fala, você tem razão. Então vamos poder usar? Vamos, você concorda? Não Vamos, com essa então tá bom. delicadeza, tenho certeza. Não. Vamos, então a gente vai brincar? Vamos, então tá bom. Aí a paciente fica assim, mas você foi o único que conseguiu botar os dois para conversar. Isso. Por quê? Eu falo com um, jogo evidência, falo com outro, jogo evidência, junto os dois numa call, tá resolvido. Vamos resolver o problema dela? Vamos. Vocês concordam? Concordam? Eu vou prescrever. Tá bom? Tá bom, então. Tá bom, prescrito. Então, o que acontece é o estigma. É a tua situação, é a situação das mulheres. Imagina ela ir contra o médico que operou ela e ir contra o médico que fez a quimioterapia dela. Um fala que sim, outro fala que não. O que ela fica louca? Não, mas é o que tá acontecendo comigo. Com E aí eu todas tô. vocês. E assim, Mas é isso que eu ia falar. Isso tá acontecendo com você, tá acontecendo comigo na situação da minha mãe, tá acontecendo com várias coisas. A gente não consegue fechar um diagnóstico, não, é isso aqui, vambora, vamos Sim. seguir isso aqui. Só que, entendeu? ao mesmo tempo, eu tô ganhando casca. Então, eu já tô entendendo o problema que eu tenho, eu já tô ganhando consciência. Você então vai eu estudando já... por conta própria. Isso, Você vai se então virando. eu já tô... Então, tipo assim, putz, eu já entendi. Eu falei, caraca, na verdade, eu olho tudo separado. Ah, é só endometriose? Não, peraí, eu entendi que a raiz deles é a mesma. Aí, aprendi isso. Falei, tá, agora como é que eu sou? Caraca, tem ligação com o intestino. Putz, a dieta melhoraria. Então, eu tô pegando um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Então, eu tava assim, tomando um anticoncepcional. Hoje, talvez eu já saia daqui menos brava. Não tá ruim, tá tudo bem. Tá, então, não vou morrer, Não, entendeu? não Então, vai assim, morrer. mas essa... E aí, por exemplo, um fala assim, cara, a semaglutida para você, assim, seria bom, porque é bom para quem tem resistência à insulina, quem tem não sei o quê, que não sei o quê. Aí, quando eu chego no outro, fala assim, não, aí eu vou fazer o uso da semaglutida, assim, tomar todo dia. Não, mas meu Deus, você não pode, por causa do pâncreas, não sei o quê, você não pode tomar assim. Cara, e não tem indicação. Aí eu fico, tá, aí eu saio com outra prescrição, entendeu? Então, assim, eu tô Você fica perdida. Porra, eu tô nesse momento que eu falo assim, caralho, meu irmão. Alguém conversa com todo mundo aqui pra botar ordem? Cara, eu juro que a minha vontade é falar... Olha só, quando eu tava fazendo a obra aqui do estúdio, ali no banheiro, aí tinha o cara da marcenaria e o cara da bancada da pedra, né? Uhum. E aí o cara da pedra vinha aqui e falava assim, não, mas eu só posso botar quando ele botar essa peça aqui. Eu não posso botar aqui. Eu falei, tá bom. Aí quando eu falava da marcenaria, ele, não, mas eu só posso encaixar quando... Aí, cara, teve um dia que eu tava tão emputecida que eu marquei com os dois no mesmo horário aqui. Aí eu parada aqui mesmo, falei, olha só. Você falou que só pode botar se ele botar. Você falou que só pode... Agora, entra vocês dois aí e se vira. Quem vai botar primeiro, eu não sei. Vocês se resolvem, porque eu tô cansada. Eu tô esperando essa pedra ficar pronta. Eu juro, eu tô quase marcando consulta online com o meu médico. Vou passar o mesmo link pra ele, vou falar assim, agora, ó, meu problema é esse, vocês aí, ó, se virem. Me dá uma solução entendeu? depois. Eu quero a solução
discussão, eu tô cansada. Senão eu vou mandar o Diogo vir aqui e dar esporro em todo mundo aqui. Entendeu? Vou encher o saco dele lá. Pô, chegou isso aí, parou. Momento desabafo. Caraca, Mas é isso mano, mesmo, a gente foda. precisa de alguém para Pô, aconselhar. Ozempic, pode ou não pode ser um pouquinho todo dia? Não é o uso recomendado dele. Então né? não pode, então. É o uso off-label. Mas não é ruim, cara. Nada Então não pode. às vezes. Não é não pode, não pode. A medicina é muito mais do que sim ou não. É para quem precisa, tem menos benefício, vai ter menos colateral? Talvez sim. É uma via. É uma via de utilização. Não é a recomendada, não está na bula. É off-label. Ai. Gente, eu vou Você terminar vai esse voltar? podcast. Você vai voltar? Vou, Promete, juro. por favor. Juro que eu volto. Por favor, eu vou te... acabou... o Diogo acabou de ser o vencedor do prêmio Ouro, que não existe o prêmio, tô inventando aqui agora. O que ele vai ganhar? Não sei. Do prêmio Ouro do Médico Explica, que eu fiquei muito feliz e satisfeita. Gosto muito dos outros médicos, assim, principalmente os que são meus clientes, têm um lugar especial no meu coração. Mas, caraca, eu tô apaixonada, assim, com todo Ai, que respeito à bom, sua mulher, cara. eu tô Obrigado. apaixonada, de verdade. Obrigado. Era tudo que você falava assim, mas eu acho que você falou pouco. Né? Acho que o Érico deu mais moral. Vou chegar agora pro Hector, vou falar aí. O Diogo, pra ver o que eu... O que ele vai falar? Gente, é com muito pesar que a gente encerra esse podcast do Médico Explica, mas já vou marcar aqui mais dois episódios do Médico Explica, pra gente tentar falar de gestrinona, porque a gente não conseguiu, porque vocês viram que a gente vai puxando um assunto e o Diogo é bom de falar por causa disso, porque um assunto vai puxando o outro e ele vai falando, meu filho. Ele vai falando e vai. Sem gaguejar e sem pesquisar no YouTube ali rapidinho. Não tem nem celular. Já rolou. O celular tá ali. Já rolou aqui no podcast. Já tá? rolou? Já rolou. Todo YouTube, Já rolou, meu já Deus. rolou. A gente fez a pergunta, o cara puxou aqui. Não, peraí. Rapidinho, Corta deixa eu aqui. ver Que eu não lembro. Já rolou. Cara, mas sabe o que eu acho, assim? Eu acho que a experiência, eu acho assim, um cara novo que cai na sua mão e você empacota a sua experiência e dá um pouco para ele, eu acho que ele já está muito na frente se ele ouve e pratica. Sem dúvida. Isso é sem dúvida. Isso era o meu discurso para ele quando eu falava. Lembra? Eu falei assim: cria mentoria. Ele, eu não vou criar. E hoje a mentoria é a minha menina dos olhos, porque é o momento que eu consigo impactar esses médicos. Então, eu consigo transformar a vida desse cara que está perdido, indo no curso do fulano você de tal, consegue que vem pra dar, cá. às vezes, valores, porque assim, sem rasgação de seda, eu acho que de tudo que você trouxe, acho que nada aqui se trata de questão de estudos, não sei, cara, mas é de valor. Sim, é de ser Entende? humano, Em né? momento algum você falou do dinheiro na frente, Nada. em momento algum você falou de... Você não falou. É de valor, cara. Como é que tá impactando ali a dona Neide? Vamos olhar pra dona Neide que voltou? O que tá acontecendo aqui com você? Então, assim, é óbvio que um cara novinho, que você empacota a tua experiência, a tua visão, tudo que você aprendeu e dá pra ele, ele tá mais à frente. Mas, pra mim, ainda é insubstituível a experiência, a visão, Com o caráter, certeza. os valores, todo o pacote que você tem, que você foi ganhando ao longo do tempo. Com certeza. Então, hoje, assim, eu valorizo muito isso. E, cara, e para mim, assim, é muito claro que o Diogo de hoje que tem isso vem lá desde aquela época do anestesista, olhando Sem aquele dúvida. paciente. Cara, esse paciente não precisava estar aqui. Eu consegui enxergar essa... Mas é isso mesmo. essa Eu sua sempre me questionava isso trajetória, desde lá sabe? atrás, isso, né? E falava assim, eu Exatamente. preciso fazer uma coisa diferente, cara. Eu preciso impactar na vida de alguém de forma diferente. Eu tinha reconhecimento de médico, mas eu não impactava do jeito que eu precisava impactar na vida de outros pacientes. Os médicos chegavam para mim e falavam assim, porra, a cirurgia é difícil? Chama o Diogo. É o transplante complicado? Chama o Diogo. O paciente deu ruim? Chama o Diogo. Eu era o bombeiro que apagava incêndio. Mas eu podia fazer muito mais, né? E hoje eu tenho total convicção disso, de posso fazer muito mais, eu consigo fazer muito mais e atingir muito mais, né? Essa é que é a parte boa da medicina. É atuar de forma preventiva, é tratar o problema antes dele acontecer, é acolher o paciente como eu gostaria de ser acolhido. Eu fico pensando hoje, conversando com outros colegas médicos, eu falo assim, cara, Diogo, a situação está tão precária que eu fico com medo, quando eu adoecer, quem vai cuidar de mim? Eu falo, pois é. É esse o problema. Se a gente não transforma isso em aprendizado, a gente vai ficar desassistido. Eu tava vendo Cara, um perfeita essa dentista... colocação. Perfeita essa Eu colocação. tava vendo um dentista raiz mesmo, um cara que resolve problema sério, não sei o que, de boca. Ele falando assim, ele falou, vou cantar uma bola aqui. Toda a galera da odontologia tá indo pra estética, pra harmonização facial, pra bunda, pra não sei o quê, pra tudo menos dente. Daqui a alguns anos, ele tô cantando a bola pra vocês. Daqui a alguns anos, o oceano azul vai ser
dentista que entende de dente. De dente, que sem sabe dúvida. pegar a boca toda ferrada e fazer a cirurgia, Sem fazer um negócio dúvida. bem feito, vai ser o oceano azul do futuro. Então, você que está na faculdade, cara, eu compreendi o que ele falou, que eu falei, Mas é por isso aí. mesmo. É isso mesmo. Eu É por concordo aí. 100%. É por aí. Ai, gente, eu amei, juro. Eu tô aqui, eu tô cheia de dor. Eu tava querendo chorar antes, e, tipo assim... Eu sabia que isso ia reverter. Eu sabia que esse é o podcast que eu menos ia falar. Eu já tinha noção disso. Não, porque a gente entrou em assuntos quase Extra. que filosóficos, que é o que eu... Quase no que fim das fazendo uma contas, consulta pessoal. Foi o podcast mais consulta pessoal. Mas é porque acaba que, tipo assim, no caso dele, acaba que porque você- eu sou um reflexo do problema que ele tanto tá tentando você gritar é um e falar exemplo. assim, tipo, caralho, É, gente. exatamente. Você é o certeza. exemplo do que a gente acabou de falar. E foi muito legal você ter contado a tua história. Eu sou porque... a dona Neide do futuro, É. se o Diogo não intervir agora. Eu espero ter batido uma peninha ali e falar, caralho, coitada. Assim, Deixa eu atender ela. coitada, Ela espera cara. do fundo do coração. Pô, pelo amor de Deus. Gente, Ai, muito obrigada, de beijo. verdade. Obrigado Obrigada, vocês, Diogo. meninas. Obrigado. Na verdade, até daqui a pouco. breve. Até o daqui a próximo. pouco, Se ele porque- não voltar, vai lá no Instagram dele, hashtag volta, mais, hashtag mais, por favor. Vira hater. Um beijo, tchau, tchau, gente. Até Beijo, o próximo. gente.